Bom dia, queridos! Uau, mais um dia de leitura dinâmica. Nós passamos da metade do ano. Eu não tenho essa precisão, mas nós já lemos aqui aproximadamente 30 livros. Eu imagino mais de 30 livros que nós tivemos a oportunidade de ler. 4 vezes 6, 24 semanas. Mas teve semana que nós lemos mais de um livro, foram mais de 25 livros que nós já lemos. Isso é surreal, o nível de aprendizado e consciência que nós vamos tomando a partir desse movimento. É realmente impressionante. Seja bem-vindo, Léo. Olá, Joyce, Elaine, Luzia Solanges, todos bem-vindos aqui a esse movimento. Nós estamos lendo essa semana sobre comunicação não violenta. Isso é um dos temas chave de todo o meu trabalho e me alegra muito estar trazendo esse livro. Acordos que você precisa fazer, compreender que a violência ela faz parte da nossa existência. Então, o que fazer com ela? A questão é como trabalhar, de que forma trabalhar. Esse lugar que existe, que está aí. Isso é inerente da natureza do sagrado, de tudo que foi construído. Pensar em eliminar a violência, que é uma das questões que eu identifiquei na minha iniciação científica e defendi essa tese de que não é uma questão de você eliminar a violência, ela nunca vai ser eliminada. É de você saber lidar, como observar, ter essa observância sobre ela, como conduzir essa energia, faz parte da natureza de tudo. É só você olhar um vulcão que jorra suas lavas e acaba com a floresta, por exemplo, isso é uma violência. Ou um bólito que cai no planeta, e um tsunami que acontece por um movimento tectônico. Então, isso faz parte a nível mundial, a nível social e a nível individual. É o que nós fazemos, né? Quando você olha uma pessoa se automutilando, isso é uma violência, por exemplo, né? Como é que é isso? Como é que são esses lugares, né? Que acontece conosco mesmo? Como que os nossos sentimentos violentam o nosso corpo? Como os nossos sentimentos violentam os nossos pensamentos? Como os nossos pensamentos podem violentar os nossos sentimentos e o nosso corpo físico? Como os nossos prazeres, as sensações podem estar violentando os outros corpos? Como que isso, de alguma forma, interfere ou não com a alma? Qual o estado de vibração, percebe? Comunicação não violenta, né? Não sei se é um bom nome, porque a violência, ela é, simplesmente, ela está aí, ela existe, ela faz parte de tudo. Nesse sentido, o estado de autoobservação é algo muito necessário, o estado de autoobservação. Se autoobservar, sair desse looping que entra como uma espiral, que parece que você é aquilo, aquele movimento, seja qual for, seja qual for. Quando eu estava trabalhando com dança, em que eu ia criar um novo espetáculo, por exemplo, serve para os dois exemplos, né? Criar um novo espetáculo, ou se não, está crescendo tecnicamente, seja individual ou com a companhia, mas vamos falar a companhia eu como coreógrafo, e eu trabalhando afletivo. Quando você entra numa nova produção,
aquilo é de uma tal intensidade de produção, tudo gira em torno daquilo e tudo precisa girar em torno daquilo. Tem data de estreia, precisa preparar uma série de coisas, dramaturgia, o cenário, a luz, tudo que está por trás, preparar os bailarinos, afinar aquilo tudo, deixar aquilo ajustado para ir para a cena. Cara, é uma doideira. Se você não tomar cuidado, você acha que você é aquilo lá e que tudo acabou à volta. Se você não tiver esse estado de eu observador, você entra num looping, você acaba entrando no estresse, de ansiedade, de desgaste e assim por diante. A mesma coisa é com o crescimento técnico. Serve para qualquer lugar que eu estou dizendo para você. Você pode encaixar isso em qualquer lugar da sua vida. Então, uma rotina. Você acordar, ir lá treinar, é o que a gente fazia, 9 horas da manhã, a gente treinava das 9 às 10, né? E 10h30, 10h15. 10h30 começava a fazer uma aula e até meio-dia parava, tinha o almoço, né? Até 2 horas, fazia 2 horas de almoço, 2 horas a gente voltava e começava a ensaiar das 2 às 5, 3 horas de ensaio. E o outro dia, o que a gente fazia? Chegava, treinava, entendeu? Das 9 às 10h30, 10h30 fazia aula, pausa, ia comer, dormir, descansar, recuperar. 2 horas começava o ensaio, até às 5 horas, aí ia para casa, cada um ia. E assim, isso é a rotina também. E no outro dia, o que você fazia? No dia, 9 horas, estava lá. 10 para as 9, 15 para as 9. Né? Às 9 horas, está treinando físico, correndo, fazendo musculação, etc. Até 10h30, ia aula, assim por diante. Se você olha esse lugar, entende? Você não percebe que é um ciclo, mas que você está crescendo dentro desse ciclo, o eu observador. Tudo isso por causa do eu observador. Você sai e fala, qual é o eu observador? Né? E o que vai te sustentar nesse lugar? Ontem eu falei um pouco sobre isso no Plan 4x1. O que é que vai te sustentar nesse lugar? Propósito. O eu observador tem que estar nesse lugar do propósito. Se não, você começa a se auto-violentar. Perde o sentido as coisas, por causa da rotina. É isso que eu estou trazendo para vocês. Perde o sentido por causa da rotina. Você deixa de se auto-observar, saber a direção que você está indo, e aquilo começa a girar um estresse, entendeu? Um desgaste. E aí a coisa não vai dar certo. Está fadado a não dar certo. Porque perde o sentido das coisas. Vocês entendem? Faz sentido o que eu estou falando para vocês, na vida de vocês? Vocês conseguem se identificar nesse lugar? Fala para mim. Hã? Diz aí, queridos. Sim. Faz sentido, né? Muito sentido. Total. Então, a gente precisa estar atento. Por isso a importância, amados, de ter o pertencimento a uma comunidade, porque a gente se lembra. Por isso a importância de um mentor, né? Para que ele possa estar sendo essa mente extra, essa mente fora. Estou procurando um negócio aqui. Tudo bem. Que seja essa mente extra, essa mente que observa, né? Que é o observador desse lugar, que desperta, deixa a gente esperto e desperto. Né? Está atento a isso. Porque senão, por que eu estou trazendo isso especificamente? Começa um estado de violência individual, social e ambiental. Por isso que eu estou trazendo isso para vocês. Se a gente não observa esse lugar que eu estou dizendo, começa o estado de violência. A comunicação falha, de você com você mesmo e de você com o outro. Começa a falhar essa comunicação. Né? Então, de fundamental importância, quando eu vou dormir,
que eu vou repousar, por exemplo, eu repousar. Eu deitar e falar, cara, vou desfrutar. Por isso o desfrute, percebe? Vou desfrutar. Né? 4h20, hoje 4 horas eu acordei, eu tenho acordado sem despertador. 4 horas eu desperto. E aí, novo dia. Uau! Caramba, uma nova oportunidade. Vamos desfrutar desse lugar. 5h14 eu estou ao vivo. Vamos nessa. Mas antes tem mentoria. Tem mentorias acontecendo esse horário que eu me conecto também, enquanto estou fazendo as coisas, etc. E no desfrute. Esse é o lugar. Eu estou aqui sem dependência, com eu observador. E desfrutando do processo. Peguem essa chave que é importante. Desfrutar do processo. Seja do sono, seja do programa que você está fazendo, do programa que você está recebendo, do que você está produzindo. Né? Desfrute. Está no desfrute. O desfrute tem que vir antes de tudo. Desfrutar do processo. Independentemente da intensidade, se é um espetáculo que você está montando, se é a aula que você está fazendo, se está crescendo tecnicamente, desfrutar do processo. Sempre está desfrutando. Senão começa uma violência. De si mesmo, de você com o outro. E assim por diante. E aí, nesse sentido, que é um pouco que ele vai entrar nesse livro agora, não se permite ser violentado pelo outro. E esse é um lugar que você vai adquirir, né, se você não se autoviolentar. E, às vezes, autoviolentar a si mesmo, esse é um lugar do silêncio também, da permissão, da permissividade, do silêncio, de você com você mesmo. Você notar que as coisas não estão funcionando, as coisas estão... Né? E você permitir que isso continue daquele jeito. Se autoviolentando, se autoflagelando. Seja na alimentação, seja naquilo que você ingere para dentro de você, como você conduz a sua rotina. Esse é o lugar que você precisa se autoliderar. Se autoliderar. Aonde que é que estão acontecendo? Entende? As violências de você com você mesmo. Para que você não permita também, não seja permissível da violência do outro com você. Não. É não. Eu vivi uma experiência semana passada bem conectada com isso que eu estou dizendo para vocês. E aí, aqui fica uma outra dica importante. Normalmente, isso vai acontecer com as pessoas mais próximas de você. Essa violência externa também é possível, mas aquelas pessoas que estão em convívio com você e que te amam, se sentem mais confortável, abaixa a guarda, e aí acontecem essas coisas. E eu entrei numa reunião semana passada, e aí, nessa reunião, eu fui colocar determinadas coisas, e a pessoa violentamente falou para mim que aquilo não estava na pauta, que não era para falar aquilo. E eu olhei aquilo e falei, bom, eu posso também ir para a violência, né, desse lugar. E eu pensei, cara, eu não preciso estar nesse lugar, eu estou aqui por livre e espontânea vontade, e tampouco preciso aguentar esse negócio. Eu peguei e falei, mostrei um joinha, falei, beleza, fechei minha câmera, era 7h20, 7h20 e pouco, falei, olha, meu tempo com vocês é até 7h30. Tem uma live às 8h, acaba às 7h30. 7h30, falei, meu tempo acabou, beijo, pum, saí da história. Simples assim. Vou fazer minha live, etc. Tranquilão na história. Não se permitir ser violentado, estar nessa violência. E também não precisa violentar. Bom, seguiu a rotina normal do que se estava. E aí essa pessoa naturalmente ligou para mim, né? Também se não ligasse, tá tudo bem. Não pertence a mim aquele lugar. O que me pertence é não me permitir ser violentado.
É isso que eu estou falando para vocês. Estou contando por conta disso. Não me permiti. Um filme que eu indico para vocês, que traz isso com uma clareza muito grande, é Casa dos Espíritos, da Meryl Streep. Ela faz esse, a Meryl Streep e a Glenn Close faz esse filme, que é sobre o Chile. Se passa no Chile, sobre a revolução, na Revolução do Chile, militar, no golpe militar, na Revolução Militar. Cara, aquele filme é demais. A Meryl Streep talvez seja o melhor papel que ela fez foi nesse filme, eu acho, ou um dos melhores, tá? Top 5 dos filmes dela. Eu vou dar um spoiler para vocês aqui, para vocês terem noção do que eu estou dizendo. Mas o filme é muito mais que isso, né? O Antônio Bandeiras está novinho nesse filme também, cara. O filme é muito bom. Quem assistiu aqui Casa dos Espíritos? Alguém assistiu esse filme? Alguém assistiu esse filme? Não. Então, super indico. O que acontece? O marido dela, que é um ator famoso, mas assim, famoso, você vai olhar, você vai reconhecer, mas não como a Meryl Streep. É um cara... O marido dela, ele é um cara que tem esse lugar do masculino forte, quase machista, né? Esse lugar do feminino desequilibrado, né? Ou masculino desequilibrado. E ele tem uma violência em que ela entende a natureza dele e vai se permitindo. Mas tem uma determinada situação que acontece, a Glenn Close é irmã do marido dela, cunhada dela. Tem uma determinada situação que acontece que ele passa do limite, ele vai num lugar que passa. Ela pega, olha para ele e fala assim, eu nunca mais vou falar com você. Cara, você olha aquilo ali, você acha que é brincadeira. Cara, ela passa o filme inteiro e não fala mais com ele. Cara, é muito doido o filme. Né? Ela fala para a Glenn Close, fale para ele que isso tem que acontecer. Ela não fala nunca mais, cara, com ele. Né? Ela cessa a fala, não tem mais diálogo com ele. O filme é muito doido. O filme é muito bom, cara, é muito bom. Historicamente, traz muita coisa. Ele é muito bom. Então, não se permitir. Não se permitir. E ele muda completamente a natureza dele a partir daí. Né? Ele entende. Começa a cair a ficha do que está acontecendo. Com a filha deles, etc. O filme é belíssimo, é lindo. O filme. Então, não se permitir. Bom, essa pessoa ligou para mim. E eu... Ah, tá tudo bem? Tá, tudo bem. Não, mas eu estou achando que não está bem. Bom, por que você acha que não está bem? Ah, por isso, não sei o que lá. E olha, é simples, eu não quero ninguém de vibração negativa e agressiva do meu lado. Eu simplesmente elimino. Não tem história. Se está vindo falar comigo é porque te incomodou isso, porque isso é importante, não é? Falei, então, você tem que cuidar de quem cuida de você. Simples assim, eu não me senti cuidado, eu cuido. Você se sente cuidado por mim? Eu me sinto cuidado por você. Eu falei, então, mas eu não me senti cuidado por você. Então, você está carta fora do baralho. Simples assim nessa história. Ah, mas eu quero te pedir perdão, etc. Não precisa, porque eu não te condenei de nada. Só perdoa quem você condena. Você precisa se perdoar. Você precisa olhar para esse lugar e está tudo bem. Percebe? Comunicação não violenta. Falei, eu não quero esse tipo de relação. Não é a primeira vez, já é a segunda vez que isso acontece. E eu não quero esse tipo de relação. Isso não é bom para mim, não é bom para você, não é bom para o grupo, não é bom para a humanidade, não é bom para ninguém. Então, acabou, corta. Nós não precisamos disso. Nosso propósito é outro. Eu estava ali a título de colaboração, não sou eu que lidero esse movimento, então não preciso. Está tendo a minha colaboração. Essa é a grande questão. Percebe como lidar com a situação? Não se permitir, seja quem for. Não importa. Papa Francisco, pai, mãe, papagaio, o que quer que seja. Começamos bem, hein?
E aí? Querem trazer alguma coisa nesse sentido ou podemos ir para a leitura do livro? Silêncio é uma prece? Léo, fale, Léo. Tem uns fios brancos nessa barba aí, bicho, tá ficando velho. Tô. É assim que começa, depois fica tudo branquinho, viu? Vou te contar como é que acontece. Então, vamos agradecer mais uma vez, porque esse livro tem um tempo que eu comecei e não concluí ele, mas comecei a fazer a lista. E foi interessante você trazer esse relato aí, porque eu também tive uma experiência por aqui também. E é muito comum acontecer com as pessoas que estão ao meu redor mesmo, assim, né? Mais próximo. E aí agora meus filhos estão numa fase chegando na pré-adolescência, então eu estou me reinventando nessa comunicação, né? Assim. E ontem a gente teve uma conversa aqui na mesa, assim, foi muito bonito, assim. E um dos meus filhos, a minha companheira falou para ele, pode falar o que você está sentindo. E aí ele falou que não queria falar e chorava muito. E travava, mas, assim, é o ariano aqui, né? E aí teve um momento que o mais velho falou, porque ele tá mais tranquilo para falar, falou que precisava falar. E depois, no final, ele conseguiu se expressar, né? E aquilo mexeu muito comigo, porque me fez ver o tanto que eu preciso melhorar a forma como eu me comunico, como eu peço, como eu cobro as coisas e como que está o meu exemplo diante deles, né? Então, mais esse relato, assim, que eu achei, contudo, mesmo eu me cobrando muito, eu percebi que ali já tinha um avanço de eu poder estar conversando com eles na mesa, porque poucas vezes eu lembro de eu pequeno fazendo isso com minha família, os meus pais sentando comigo para falar sobre sentimentos e sobre comunicação, né? Então, mais nesse sentido, assim, esse relato que eu fiquei tocado pelo que você falou, tá bom? Agradeço. Ô, Léo, deixa eu te trazer uma coisa que eu acho que é importante, né? Você está escutando aqui, é importante. Dar voz aos filhos não significa eles falarem de qualquer jeito com a gente e de qualquer forma e o que eles quiserem. Nós temos que tomar muito cuidado com esse lugar, né? Da permissividade da história. E tem como. O inverso é verdadeiro. Se você fala de uma forma agressiva, você não pode também cobrar que eles falem de uma forma agressiva. Então, eu sempre trago esse exemplo. O diálogo com as minhas filhas sempre foi um diálogo suave, meu com elas. Eu sempre fui duro, mas eu sempre fui suave com elas, ao mesmo tempo, amoroso com elas. E nunca permiti que elas falassem num lugar de um coração duro comigo, nem com a mãe, principalmente com a mãe. Pode falar o que quiser, não tem problema, mas é como fala. Se isso está vindo do seu coração, pode falar, chora, faz, não sei o quê, não tem nenhum problema, mas um coração mole. Então, eu sempre conto que o que eu fazia com as minhas filhas era, cada vez que eu via o coração duro delas, eu falava, vai para o quarto. Vai para o quarto, vai pensar. O que é que está de errado aí? Não preciso eu falar para você. A hora que você tiver coração mole, a gente fala. Isso é chamado na psicologia, na terapia, contenção. Quando uma pessoa está enraivecida, você coloca a camisa de força nela. Para quê? Para conter ela. Ela vai ter raiva, e uma hora ela vai amolecer, não vai passar, uma hora ela vai desmaiar, vai acontecer alguma coisa, ela vai conter. Isso é uma contenção. A criança, quando ela fica enraivecida, menor, enraivecida mesmo, de quebrar coisa, etc., o que tem que fazer? Pega uma toalha, pega alguma coisa, enrola a toalha e abraça ela, bota no peito. Pronto.
porque ela está atentando contra ela mesma, né? Esse é o lugar. Contém, traz. Então, você tem níveis de contenção. Quando eu mandava para o quarto, é uma contenção. Opa, sinal de alerta. Então, eu avisava, eu falava, ó, sinal amarelo, o sinal está amarelo. Você sabe, quando o sinal for vermelho, já sabe o que vai acontecer. Vai para o quarto. Então, amolece o coração antes. Esse era um lugar duro, rígido, né? Rigoroso que eu tinha. Então, eu avisava antes. Ó, tá mudando o sinal. Já ficava esperto, entendeu? Já sabia o que aconteceu. O sinal está mudando. Está amarelo, sinal. Baixa a voz, baixa a bola. Olha como é que você está falando. Olha com quem você está falando, o jeito que você está falando. Baixa a sua bola, senão já sabe para onde vai. Pá, sinal vermelho. Pá, para o quarto. E já ia tomando peteleco. Pá, coisa... PUC na bunda. De leve, tudo de leve. Mas já ia. Entendeu? Autoridade, cara. Não pode perder a autoridade. É isso que estou querendo trazer para você. Dar a voz não é perder a autoridade. Dar a voz não é falar de qualquer jeito o que quiser. Ah, é a Ariana. Pode ser o Papa, cara. Pode ser quem for, entendeu? Nesse lugar aqui, quem manda sou eu. Sou eu que sou o leão desse lugar aqui. Você entendeu? Isso não pode perder de forma alguma. Não confundir. Dar voz com amolecer, como se não tem nada a ver uma coisa com outra. Precisa tomar cuidado com isso. Tá? Porque se você não der trilho agora, cara, a hora que chegar com 14, 15, 16 anos, ele vai querer mandar em você, entendeu? Ele querer mandar na casa e falar, e aí a coisa muda. Que diz no Provérbios, uma criança repreendida, uma criança que você repreende e dá trilho, vai ser um pai feliz lá na frente, entendeu? Senão, você corre o risco de perder seu filho. Na palavra, em Provérbios está dito isso. Principalmente menino. Né? Principalmente menino. Eu tive duas meninas, mas o Luiz Paulo, que é meu sobrinho filho, mesma coisa, cara. Fui várias vezes muito duro com ele. Muito duro com ele. Ele ficar 1 ano sem falar comigo. O problema é dele. Faz o que você quiser da vida. Depois se aproxima de novo, porque sabe quem tem amor, quem cuida, né? O que se baseia é o cuidado. Sempre disse para minha filha, nunca, minhas filhas, eu não fui, minha função com vocês não é vocês me amarem. Se vocês forem me amar, é uma consequência. Minha função com vocês é criar vocês para o mundo. É deixar vocês pessoas preparadas para o mundo. Se vocês vão gostar ou não, se vocês vão ter que fazer terapia lá na frente, sei lá o que vocês vão fazer, isso é um problema de vocês, não é meu. Minha função é preparar vocês para o mundo, não me amar. Porque aí o pai fica refém, e mãe, porque acha que os filhos têm que amar a gente, entendeu? Tem que olhar e falar, eu amo você, papai, eu quero que se lasque se você me ama ou não. O problema é seu, se você me ama. Eu sei que eu te amo. Eu sei o amor que eu tenho por você e tudo que eu faço por você, mas se você vai me amar, o problema é seu, cara. Eu quero que você se lasque. Você vai cuidar da tua vida. Bom, é o seguinte, tem 2 seres, um de 27 e outro de 25. Uma é médica, está lá em residência, fazendo a residência, casada também, você entendeu? Tudo sã. Então, esse é o maior exemplo de que parece que o caminho funcionou. Você não é Luiz Marcelo. Estou tentando lembrar o nome dessa mulher, é com A. Andréia, não é Andréia. É com A. Minha companheira? Ah, Érica. Érica, não é com A, é com E. Então, Érica não é Cristina, entendeu? Léo não é Luiz Marcelo, entende? Seus filhos não é Gabriela e Maiara, é outra natureza, mas é só modelagem, não é cópia. Modelagem, de pegar isso e falar, como é que eu transporto isso que deu certo para cá, né? Como modelagem. Vai ter que descobrir a sua sintaxe. O que eu fazia com a Gabriela é diferente do que eu fazia com a Maiara. Já dentro da mesma criação, isso eram naturezas diferentes. A Maiara me deu muito mais trabalho do que a Gabriela, que é a mais velha. É normalmente isso, o mais novo sempre dá mais trabalho que o mais velho. Porque a gente já é mais flexível, enfim, já tem uma outra natureza. Então é isso, tá? Boa pergunta, tudo certo?
Tá bom. Então, amados, vamos para a leitura, Luzia Solange? Desce o bambu aí, minha filha. Bora lá. Cinco. Assumindo a responsabilidade por nossos sentimentos. As pessoas não são perturbadas pelas coisas, mas pelo modo que as veem. Epicteto. Ouvindo uma mensagem negativa, 4 opções. O que os outros fazem pode ser um estímulo para nossos sentimentos, mas não a causa. No terceiro componente da CNV, reconhecemos a raiz de nossos sentimentos. A CNV aumenta nossa consciência de que o que os outros dizem e fazem pode ser um estímulo, mas nunca a causa dos nossos sentimentos. Com ela, vemos que nossos sentimentos resultam de como escolhemos receber o que os outros dizem e fazem, bem como de nossas necessidades e expectativas específicas naquele momento. Com esse terceiro componente, somos levados a aceitar a responsabilidade pelo que fazemos para gerar os nossos próprios sentimentos. Que o ato opções de como receber mensagens negativas. 1. Culpar a nós mesmos. Quando alguém nos dá uma mensagem negativa, seja verbal, seja não verbal, temos 4 opções de como recebê-la. Uma delas é tomar aquilo como pessoal e escutar apenas acusação e crítica. Por exemplo, alguém está zangado e diz: "Você é a pessoa mais egocêntrica que eu já vi." Escolhendo tomar isso como pessoal, poderíamos reagir assim: "Ó, eu deveria ter sido mais sensível." Aceitamos o julgamento da outra pessoa e nos culpamos. Escolhemos essa alternativa a um grande custo para nossa autoestima, pois ela nos conduz a sentimentos de culpa, vergonha e depressão. 2. Culpar os outros. Uma segunda opção é culpar o interlocutor. Por exemplo, em resposta à frase: "Você é a pessoa mais egocêntrica que eu já vi." Poderíamos protestar: "Você não tem o direito de dizer isso. Estou sempre levando suas necessidades em consideração. Na verdade, é você que é egocêntrico." Quando recebemos mensagens assim e culpamos o interlocutor, é provável que sintamos raiva. 3. Escutar nossos próprios sentimentos e necessidades. Quando recebemos uma mensagem negativa, uma terceira opção seria iluminar nossa consciência a respeito dos próprios sentimentos e necessidades. Assim poderíamos responder: "Quando ouço você dizer que sou a pessoa mais egoísta que você já viu, fico magoado, porque preciso de algum reconhecimento por meus esforços em levar em consideração suas preferências." Ao focarmos a atenção em nossos próprios sentimentos e necessidades, nos conscientizamos de que nosso atual sentimento de mágoa deriva da necessidade de que nossos esforços sejam reconhecidos. 4. Escutar os sentimentos e necessidades dos outros. Finalmente, uma quarta opção, ao recebermos uma mensagem negativa, seria virar o foco para a consciência dos sentimentos e necessidades da outra pessoa, tais como expressos naquele momento. Por exemplo, poderíamos perguntar: "Você está magoado porque precisa de mais consideração por suas preferências?" Aceitamos a responsabilidade, em vez de culpar outras pessoas por nossos sentimentos, ao reconhecermos nossas próprias necessidades, desejos, expectativas, valores ou pensamentos. Observe a diferença entre as seguintes expressões de desapontamento. Exemplo 1. A. Você me desapontou ao não aparecer na noite passada. B. Fiquei desapontado quando você não apareceu, porque eu queria conversar a respeito de algumas coisas que estavam me incomodando. Na frase A pessoa atribui a responsabilidade pelo desapontamento somente à atitude da outra pessoa. Em B, o sentimento de desapontamento é reconhecido no desejo da própria pessoa que fala, o qual não está sendo atendido. Exemplo 2. A. Fiquei realmente irritado por eles terem cancelado o contrato. B. Quando eles cancelaram o contrato, senti-me realmente irritado, porque fiquei pensando que aquilo tinha sido de uma irresponsabilidade absurda. Na frase A pessoa atribui sua irritação exclusivamente ao comportamento da outra pessoa, ao passo que, na frase B, ela aceita a responsabilidade por seus sentimentos, ao reconhecer o pensamento por trás deles. Ela reconhece que seu modo recriminatório de pensar havia gerado sua irritação. Na CNV, entretanto, encorajaríamos essa pessoa a ir um passo além, identificando o que ela está querendo, qual de seus desejos, necessidades, expectativas ou esperanças não foi atendido. Como veremos, quanto mais formos capazes de relacionar nossos sentimentos às nossas próprias necessidades, mais fácil será para os outros reagir compassivamente. Para relacionar seus sentimentos ao que ela estava querendo, a pessoa da frase B poderia ter dito: "Quando eles cancelaram o contrato, fiquei realmente irritado, porque eu tinha esperanças de recontratar os empregados que dispensamos no ano passado." Faça a distinção entre doar de coração e ser motivado pela culpa. O mecanismo básico de motivação pela culpa é atribuir a responsabilidade por seus sentimentos a outras pessoas. Quando os pais dizem mamãe e papai ficam tristes quando você tira notas ruins na escola, estão deixando implícito que as atitudes da criança são a causa da felicidade ou infelicidade deles. Na aparência, ser responsável pelos sentimentos dos outros pode ser facilmente confundido com preocupação positiva. Parece que a criança se importa com os pais e sente-se mal porque eles estão sofrendo. Entretanto, se crianças que assumem esse tipo de responsabilidade mudam de comportamento, conforme os desejos dos pais, elas agem não de coração, mas apenas para evitar a culpa. Ajuda-se a reconhecermos alguns padrões comuns de linguagem que tendem a mascarar a responsabilidade por nossos próprios sentimentos. 1. O uso de expressões e pronomes impessoais como algo e isso. Algo que realmente me enfurece é quando erros de ortografia aparecem em nossos folhetos para o público. Isso me aborrece muito. 2. Afirmações que somente mencionam as ações de outros. Quando você não me liga em meu aniversário, fico magoado. Mamãe fica desapontada quando você não termina de comer. 3. O uso da expressão sinto-me, uma emoção porque, seguida de uma pessoa ou pronome pessoal que não seja eu. Sinto-me magoado porque você disse que não me amava. Sinto-me zangado porque a supervisora não cumpriu sua promessa. Ligue seu sentimento à sua necessidade. Sinto-me assim porque eu. Em cada um desses casos, podemos aprofundar a consciência de nossa própria responsabilidade ao substituirmos a frase original por sinto-me assim porque eu. Por exemplo, sinto-me realmente enfurecido quando erros de ortografia, como esse aparecem em nossos folhetos para o público, porque eu quero que nossa companhia projete uma imagem profissional. 2. Mamãe fica desapontada quando você não termina de comer, porque eu quero que você cresça forte e saudável. 3. Sinto-me zangado por a supervisora não ter cumprido sua promessa, porque eu contava com aquele fim de semana prolongado para ir visitar meu irmão. As necessidades na raiz dos sentimentos. Julgamentos dos outros são expressões alienadas de nossas próprias necessidades insatisfeitas. Julgamentos, críticas, diagnósticos e interpretações dos outros são todas expressões alienadas de nossas necessidades. Se alguém diz: "Você nunca me compreende", está na verdade nos dizendo que sua necessidade de ser compreendido não está sendo satisfeita. Se uma esposa diz: "Você tem trabalhado até tarde todos os dias dessa semana. Você ama o trabalho mais do que a mim", ela está dizendo que sua necessidade de contato íntimo não está sendo atendida.
Que quando expressamos nossas necessidades, temos mais chance de vê-las satisfeitas. Quando expressamos nossas necessidades indiretamente, através do uso de avaliações, interpretações e imagens, é provável que os outros escutem nisso uma crítica. E quando as pessoas ouvem qualquer coisa que soe como crítica, elas tendem a investir sua energia na autodefesa ou no contra-ataque. Se desejamos obter uma reação compassiva dos outros, expressar nossas necessidades interpretando ou diagnosticando o comportamento deles é jogar contra nós mesmos. Em vez disso, quanto mais diretamente conseguirmos conectar nossos sentimentos a nossas próprias necessidades, mais fácil será para os outros reagirem a essas com compaixão. Infelizmente, a maioria de nós nunca foi ensinada a pensar em termos de necessidades. Estamos acostumados a pensar no que há de errado com as outras pessoas sempre que nossas necessidades não são satisfeitas. Assim, se desejamos que os casacos sejam pendurados no armário, podemos classificar nossos filhos de preguiçosos por deixá-los sobre o sofá. Ou podemos interpretar nossos colegas de trabalho como irresponsáveis quando eles não desempenham suas tarefas do jeito que preferiríamos que eles fizessem. Uma vez, fui convidado a fazer uma mediação no sul da Califórnia, entre alguns proprietários de terras e trabalhadores rurais migrantes, cujos conflitos estavam ficando cada vez mais hostis e violentos. Comecei a reunião perguntando a eles duas coisas: do que cada um de vocês precisa, e o que vocês gostariam de pedir ao outro lado em relação a essas necessidades. Um trabalhador rural gritou: o problema é que essas pessoas são racistas. Um fazendeiro respondeu ainda mais alto: o problema é que essas pessoas não respeitam a lei e a ordem. Como frequentemente acontece, os dois grupos tinham mais habilidade para analisar o erro que percebiam nos outros do que para expressar claramente suas necessidades. Certa vez, em situação parecida, encontrei-me com um grupo de israelenses e palestinos que desejavam estabelecer a confiança mútua necessária para levar paz à sua terra. Abri a sessão com as mesmas perguntas: do que vocês estão precisando e o que vocês gostariam de pedir uns aos outros em relação a essas necessidades. Em vez de colocar diretamente suas necessidades, um Mucar, algo como um prefeito de aldeia, palestino respondeu: vocês estão agindo como um bando de nazistas. É pouco provável que uma afirmação dessa consiga obter a cooperação de um grupo de israelenses. Quase imediatamente, uma mulher israelense se levantou e respondeu: Mucar, o que você disse foi algo totalmente insensível. Ali estavam pessoas que haviam se reunido para construir uma relação de confiança e harmonia, mas, já no primeiro intercâmbio, as coisas estavam piores do que antes de começarem. Isso em geral acontece quando as pessoas estão acostumadas a analisar e culpar umas às outras, em vez de expressarem com clareza aquilo de que precisam. Nesse caso, a mulher poderia ter respondido ao Mucar com base em suas próprias necessidades e reivindicações dizendo, por exemplo: preciso de mais respeito em nosso diálogo. Em vez de nos dizer como o senhor acha que estamos agindo, o senhor poderia nos dizer o que o perturba no que estamos fazendo? Em minha experiência, repetidas vezes pude ver que a partir do momento em que as pessoas começam a conversar sobre o que precisam, em vez de falarem do que está errado com as outras, a possibilidade de encontrar maneiras de atender as necessidades de todos aumenta enormemente. Eis a seguir algumas das necessidades humanas básicas que todos compartilhamos: autonomia. Escolher seus próprios sonhos, objetivos e valores. Escolher seu próprio plano para realizar esses sonhos, objetivos e valores. Celebração. Celebrar a criação da vida e os sonhos realizados. Elaborar as perdas, entes queridos, sonhos, etc. Luto. Integridade. Autenticidade, autovalorização, criatividade e significado. Interdependência. Aceitação, amor, apoio, apreciação, calor humano, compreensão, comunhão, confiança, consideração, contribuição para o enriquecimento da vida. Exercitar o poder de cada um, doando aquilo que contribui para a vida. Empatia, encorajamento, honestidade. A honestidade que nos fortalece, capacitando-nos a aprender com nossas limitações. Proximidade, respeito, segurança emocional. Lazer. Diversão, riso. Comunhão espiritual. Beleza, harmonia, inspiração, ordem, paz. Necessidades físicas. Abrigo, água, alimento, ar, descanso, expressão sexual, movimento. Exercício, proteção contra formas de vida ameaçadoras, vírus, bactérias, insetos, predadores, toque. A dor de expressarmos nossas necessidades versus a dor de não as expressarmos. Num mundo onde somos frequentemente julgados severamente por identificarmos e revelarmos nossas necessidades, fazer isso pode ser bastante assustador. As mulheres, em especial, estão sujeitas a críticas. Durante séculos, a imagem da mulher amorosa tem sido associada ao sacrifício e à negação de suas próprias necessidades, com o objetivo de cuidar dos outros. Devido ao fato de as mulheres serem socialmente ensinadas a considerar o cuidado com os outros como sua maior obrigação, elas muitas vezes aprenderam a ignorar as próprias necessidades. Num seminário, discutimos o que acontece às mulheres que internalizam essas crenças. Essas mulheres, se chegarem a pedir o que desejam, farão isso de uma maneira que tanto refletirá quanto reforçará a crença de que elas não têm nenhum direito legítimo às suas necessidades e de que estas não são importantes. Por exemplo, por ter medo de pedir o que precisa, uma mulher pode simplesmente deixar de dizer que ela teve um dia cheio, está cansada e gostaria de ter algum tempo à noite para si mesma. Em vez disso, suas palavras saem como se fossem uma causa judicial. Você sabe, não tive um momento para mim mesma o dia todo. Passei todas as camisas, lavei as roupas da semana toda, levei o cachorro ao veterinário, fiz o jantar, fiz a marmita do almoço e liguei para todos os vizinhos para avisar da reunião do bairro. Então, implorando que tal se você não, venha rápida resposta. Seu melancólico pedido provoca a resistência de seus ouvintes, em vez de compaixão. Eles têm dificuldade para ouvir e valorizar as necessidades por trás dos pedidos e, assim sendo, reagem negativamente à sua débil tentativa de argumentar de uma posição em que ela deveria, ou mereceria, obter dos outros. No final, a mulher é novamente persuadida de que suas necessidades não importam, sem perceber que elas foram expressas de tal maneira que seria improvável obter uma reação favorável. Se não valorizarmos nossas necessidades, os outros também podem não valorizá-las. Minha mãe esteve uma vez num seminário em que outras mulheres estavam discutindo quanto era assustador expressar suas necessidades. De repente, ela se levantou, deixou a sala e não voltou por um longo tempo. Ela finalmente reapareceu, parecendo muito pálida. Na presença do grupo, perguntei: mamãe, a senhora está bem? Estou. Ela respondeu, mas de repente percebi uma coisa que foi muito difícil para eu aceitar. O que foi? Acabei de tomar consciência de que tive raiva de seu pai durante 36 anos, por ele não atender às minhas necessidades. Mas agora percebo que não disse a ele nenhuma vez com clareza do que necessitava. A revelação de minha mãe foi precisa. Não consigo me lembrar de nenhuma vez em que ela tenha expressado suas necessidades a meu pai. Ela dava dicas e fazia todo tipo de rodeio, mas nunca pedia diretamente o que precisava. Tentamos compreender por que foi tão difícil para ela fazer isso. Minha mãe cresceu numa família economicamente empobrecida. Ela se lembrava de que, quando criança, pedia as coisas e era repreendida pelos irmãos e irmãs. Você não deveria pedir isso. Você sabe que somos pobres. Você acha que é a única pessoa na família? Com o tempo, ela acabou ficando com medo de que pedir o que ela necessitava só levasse à desaprovação e à crítica. Ela contou um caso de infância sobre uma das irmãs, que tinha sido operada do apêndice e mais tarde ganhado uma linda bolsinha de presente de outra irmã. Na ocasião, minha mãe tinha 14 anos. Ah, como ela sonhava ter uma bolsa lindamente coberta de contas como a da irmã, mas não se atrevia a abrir a boca. Então, adivinhe, ela fingiu uma dor lateral e levou a história até o fim. A família a levou a vários médicos. Eles não foram capazes de dar um diagnóstico e optaram por fazer uma cirurgia exploratória. Isso havia sido uma aposta ousada da parte de minha mãe, mas funcionou e ela ganhou uma bolsinha idêntica. Quando ela
Ganhou a ambicionada bolsa. Minha mãe ficou extasiada, apesar da dor que sentia por causa da cirurgia. Duas enfermeiras entraram e uma delas meteu um termômetro em sua boca. Minha mãe disse, para mostrar a bolsa à segunda enfermeira, que respondeu, ó, para mim? Não precisava, muito obrigada. E levou a bolsa. Minha mãe ficou perplexa e nunca conseguiu imaginar como dizer. Não quis dizer que a estava dando a você. Por favor, devolva-a para mim. Sua história revela de forma pungente quanto pode ser doloroso quando as pessoas não comunicam abertamente suas necessidades. Da escravidão emocional à libertação emocional. No desenvolvimento em direção a um estado de libertação emocional, a maioria de nós parece passar por 3 estágios na maneira como nos relacionamos com os outros. Estágio 1. Nesse estágio, que eu costumo denominar escravidão emocional, acreditamos que somos responsáveis pelos sentimentos dos outros. Achamos que devemos nos esforçar constantemente para manter todos felizes. Se eles não parecem felizes, sentimos-nos responsáveis e compelidos a fazer alguma coisa a respeito. Isso pode facilmente nos levar a ver as próprias pessoas que são mais próximas de nós como fardos. Primeiro estágio, escravidão emocional. Vemos a nós mesmos como responsáveis pelos sentimentos dos outros. Aceitar a responsabilidade pelos sentimentos dos outros pode ser muito prejudicial aos relacionamentos íntimos. É rotineiro para mim ouvir variações do seguinte tema. Vivo assustada por estar num relacionamento. Cada vez que vejo meu parceiro sofrer ou precisar de alguma coisa, fico muito ansiosa. Sinto como se estivesse numa prisão, sinto-me sufocar. E aí tenho de sair do relacionamento o mais rapidamente possível. Essa reação é comum entre aqueles que vivem o amor como negação das próprias necessidades, a fim de atender às necessidades da pessoa amada. Nos primeiros dias de um relacionamento, os amantes tipicamente se relacionam um com o outro com alegria e compaixão, a partir de um sentimento de liberdade. O relacionamento é empolgante, espontâneo, maravilhoso. Com o tempo, porém, à medida que o relacionamento se torna sério, os parceiros podem começar a assumir a responsabilidade pelos sentimentos um do outro. Se eu fosse um parceiro de um relacionamento amoroso e estivesse consciente de estar fazendo isso, poderia reconhecer a situação explicando. Não consigo suportar quando me perco em relacionamentos. Quando vejo minha amada sofrendo, eu me perco e aí simplesmente tenho de me libertar. Entretanto, se não atingir esse nível de consciência, é provável que culpe minha parceira pela deterioração do relacionamento. Aí eu poderia dizer, minha amada tem tantas necessidades e é tão dependente que isso está causando muita tensão em nosso relacionamento. Num caso desses, seria melhor minha parceira rejeitar a noção de que há qualquer coisa de errado com suas necessidades. Só tornaria pior uma situação que já seria ruim se ela aceitasse essa culpa. Em vez disso, ela poderia ter uma reação empática para com a dor de minha escravidão emocional. Então você está em pânico. É muito difícil para você manter a dedicação e o amor que tivemos sem tornar isso uma responsabilidade, um dever, uma obrigação. Você sente sua liberdade se acabando, porque você acha que tem de tomar conta de mim o tempo todo. Entretanto, se em vez de uma resposta empática ela pergunta, você está se sentindo tenso porque tenho exigido muito de você, então é provável que nós dois fiquemos enredados na escravidão emocional, tornando muito mais difícil que o relacionamento sobreviva. Segundo estágio, ranzinza, sentimos raiva. Não queremos mais ser responsáveis pelos sentimentos dos outros. Estágio 2, nessa fase, tomamos consciência do alto custo de assumir a responsabilidade pelos sentimentos dos outros e por tentar satisfazê-los em detrimento de nós mesmos. Quando percebemos quanto de nossa vida perdemos, quão pouco respondemos ao chamado de nossa própria alma, podemos ficar com raiva. Vamos chamar esse estágio jocosamente de estágio ranzinza, pois quando confrontados com o sofrimento da outra pessoa, tendemos a fazer comentários ranzinzas como, o problema é seu, não sou responsável por seus sentimentos. Para nós, fica claro aquilo. Solange. Olá, Parou, não foi, Luzia? Foi. para todo mundo tá parado? Não, tá ok só. Tá normal. Juramar. Foi. Pois, eu não sei, eu vinha andando com o celular e eu apertei, segurando só o celular e parou. Aconteceu a mesma coisa com você que aconteceu com o Luiz Marcelo ontem. Mas tá normal para todo mundo. Eu tô Aí, ouvindo que no eu outro faço? aparelho. E para compartilhar a tela para mim ver o texto, eu não estou vendo o texto nem estava ouvindo a voz, nenhum, nem outro. Você deve ter bloqueado e voltar de novo na imagem e passar o dedo para a lateral. Passei aqui. Gratidão. Bom dia a todos. Bom dia. Aquilo pelo que não somos responsáveis, mas ainda temos de aprender como ser responsáveis para com os outros de uma maneira que não nos escravize emocionalmente. À medida que emergimos do estágio da escravidão emocional, pode ser que continuemos a carregar resquícios de medo e culpa por termos nossas próprias necessidades. Assim, não surpreende que acabemos expressando essas necessidades de maneiras que parecem rígidas e inflexíveis para os outros. Por exemplo, durante uma pausa num de meus seminários, uma jovem expressou quanto gostara dos insights que ganhará em relação a seu próprio estado de escravidão emocional. Quando o seminário recomeçou, sugeri ao grupo uma atividade. A mesma jovem então declarou positivamente: eu preferiria fazer alguma outra coisa. Senti que ela estava exercendo seu direito recém-descoberto de expressar suas necessidades, mesmo que elas fossem contrárias às dos outros. Para encorajá-la a descobrir o que queria fazer, perguntei: você quer fazer alguma outra coisa, mesmo que isso entre em conflito com minhas necessidades? Ela pensou por um momento e então gaguejou: sim, quero dizer não. Sua confusão reflete como no estágio ranzinza. Ainda temos de entender que a libertação emocional consiste em muito mais do que simplesmente afirmar nossas necessidades. Lembro-me de um incidente que aconteceu durante a transição de minha filha Marla para a libertação emocional. Ela sempre havia sido a garotinha perfeita, que negava suas próprias necessidades para atender aos desejos dos outros. Quando percebi quanto era frequente ela reprimir seus próprios desejos para agradar aos outros, conversei com ela a respeito de como eu gostaria que ela expressasse suas necessidades com mais frequência. Quando mencionamos o assunto pela primeira vez, Marla protestou, desolada: mas, papai, eu não quero desapontar ninguém. Tentei mostrar a ela como sua honestidade seria um presente mais precioso para os outros do que procurar se acomodar para evitar que eles se aborrecessem. Também expliquei maneiras pelas quais ela poderia
Estabelecer empatia com as pessoas, quando elas estivessem aborrecidas, sem tomar para si a responsabilidade por seus sentimentos. Algum tempo depois, vi evidências de que minha filha estava começando a expressar mais abertamente suas necessidades. Recebi uma ligação do diretor de sua escola, aparentemente perturbado por uma conversa que ele tivera com Marla, que chegará à escola vestindo um macacão. Marla, ele dissera, garotas não se vestem dessa maneira. Ao que ela responderá, vá-se-f. Ouvir isso foi motivo de comemoração. Marla tinha progredido da escravidão emocional para o estágio ranzinza. Ela estava aprendendo a expressar suas necessidades e arriscava-se a lidar com a contrariedade dos outros. É claro que ela ainda tinha de afirmar suas necessidades de uma maneira confortável e que respeitasse as necessidades dos outros, mas tive confiança de que com o tempo isso ocorreria. Terceiro estágio, libertação emocional. Assumimos a responsabilidade por nossas intenções e ações. Estágio 3. Na terceira etapa, a libertação emocional, respondemos às necessidades dos outros por compaixão, nunca por medo, culpa ou vergonha. Desse modo, nossas ações estão nos realizando, assim como aqueles que são objeto de nossos esforços. Aceitamos total responsabilidade por nossas intenções e ações, mas não pelos sentimentos dos outros. Nesse estágio, temos consciência de que nunca poderemos satisfazer nossas próprias necessidades à custa dos outros. A libertação emocional envolve afirmar claramente o que necessitamos, de uma maneira que deixe óbvio que estamos igualmente empenhados em que as necessidades dos outros sejam satisfeitas. A CNV foi elaborada para nos ajudar a conviver nesse nível. Resumo. O terceiro componente da CNV é o reconhecimento das necessidades que estão por trás de nossos sentimentos. O que os outros dizem e fazem pode ser o estímulo, mas nunca a causa de nossos sentimentos. Quando alguém se comunica de forma negativa, temos 4 opções de como receber essa mensagem. 1. Culpar a nós mesmos. 2. Culpar os outros. 3. Perceber nossos próprios sentimentos e necessidades. 4. Perceber os sentimentos e necessidades escondidos por trás da mensagem negativa da outra pessoa. Julgamentos, críticas, diagnósticos e interpretações dos outros são todas expressões alienadas de nossas próprias necessidades e valores. Quando os outros ouvem críticas, tendem a investir sua energia na autodefesa ou no contra-ataque. Quanto mais diretamente pudermos conectar nossos sentimentos a nossas necessidades, mais fácil será para os outros reagir compassivamente. Num mundo onde com frequência somos julgados severamente por identificarmos e revelarmos nossas necessidades, fazer isso pode ser muito assustador, especialmente para as mulheres, que são ensinadas socialmente a ignorar as próprias necessidades para cuidar dos outros. No decorrer do desenvolvimento da responsabilidade emocional, a maioria de nós passa por 3 estágios. 1. A escravidão emocional. Acreditar que somos responsáveis pelos sentimentos dos outros. 2. O estágio ranzinza, no qual nos recusamos a admitir que nos importamos com os sentimentos e necessidades de qualquer outra pessoa. 3. A libertação emocional, na qual aceitamos total responsabilidade por nossos próprios sentimentos, mas não pelos sentimentos dos outros e, ao mesmo tempo, temos consciência de que nunca poderemos atender a nossas próprias necessidades à custa dos outros. A CNV em ação. Tragam de volta o estigma da ilegitimidade. Uma aluna de comunicação não violenta que trabalhava como voluntária numa instituição de distribuição de alimentos ficou chocada quando uma colega idosa vociferou de trás de um jornal. O que precisamos fazer neste país é trazer de volta o estigma da ilegitimidade. A reação habitual da mulher a esse tipo de afirmação teria sido não dizer nada, julgar a colega severa mais silenciosamente, e mais tarde processar seus próprios sentimentos em segurança e longe da cena. Mas dessa vez ela se lembrou de que tinha a opção de escutar os sentimentos e necessidades por trás das palavras que a haviam chocado. Mulher. Primeiramente, verificando seu palpite sobre algo que se referia à observação da colega. Você está lendo alguma coisa sobre a gravidez de adolescentes no jornal? Colega. Estou. É inacreditável quantas delas estão fazendo isso. Agora. Mulher. Procurando escutar o sentimento da colega, e que necessidade não atendida poderia estar dando origem a esse sentimento. Está se sentindo alarmada porque gostaria que os jovens tivessem famílias estáveis? Colega. É claro. Sabe, meu pai teria me matado se eu tivesse feito uma coisa dessas. Mulher. Então você está se lembrando de como era para as meninas de sua geração que ficavam grávidas? Colega. Com certeza. Sabíamos o que nos aconteceria se ficássemos grávidas. Tínhamos medo disso o tempo todo. Não era como é com essas meninas de hoje. Mulher. Você está aborrecida porque não há mais medo de punição para as meninas que ficam grávidas hoje em dia? Colega. Bem, pelo menos o medo e a punição funcionavam. Aqui diz que há garotas dormindo por aí com rapazes diferentes. Só para ficarem grávidas. É isso mesmo. Elas têm bebês e o resto da sociedade paga por isso. A mulher percebeu 2 sentimentos diferentes naquela afirmação. O espanto pelas garotas estarem deliberadamente ficando grávidas e o aborrecimento pelo fato de os contribuintes acabarem pagando por crianças nascidas dessa maneira. Ela escolheu por qual sentimento ofereceria empatia. Você está espantada por perceber que hoje em dia as pessoas estão ficando grávidas sem nenhuma mulher, consideração pela reputação, consequências e estabilidade financeira. Todas essas coisas que vocês costumavam considerar, sentindo-se ouvida em seu espanto, ela agora passou para seu outro sentimento, o de colega. Aborrecimento. Como acontece com frequência quando há uma mistura de sentimentos presentes, o interlocutor retorna àquele que ainda não recebeu atenção empática. Não é necessário que o ouvinte dê o retorno a uma complexa mistura de sentimentos de uma vez. O fluxo de compaixão continuará à medida que cada sentimento aparecer de novo em sua vez. Sim, e adivinhe quem acaba pagando por isso? Parece que você está. Mulher. Exasperada porque gostaria que o dinheiro de seus impostos fosse usado para outras finalidades. É isso mesmo? Colega. Certamente que sim. Você sabia que meu filho e minha nora querem um segundo filho, mas não podem tê-lo. Mesmo eles tendo 2 empregos, porque custa muito caro. Mulher. Será que você está triste com isso? Você provavelmente adoraria ter mais um neto. Colega. Sim, e não é só para mim que isso faria diferença. E seu filho poder ter a mulher. Família que deseja, embora o palpite da mulher fosse apenas parcialmente correto, ela não interrompeu o fluxo de empatia, permitindo que a colega continuasse e percebesse outra preocupação. Colega. Sim, e eu também acho que é triste para uma criança ser filho único. Mulher. Ah, entendo. Você gostaria que Kátia tivesse um irmãozinho? Colega, isso seria ótimo. Nesse ponto, a mulher percebeu uma espécie de alívio na colega. Passou-se um momento de silêncio. A mulher ficou surpresa ao descobrir que, embora ela ainda desejasse expressar as próprias opiniões, a urgência e a tensão haviam se dissipado, porque ela não se sentia mais adversária da colega. Ela compreendeu os sentimentos e necessidades por trás das afirmações de sua colega, e não sentiu mais que as duas estivessem a vários mundos de distância.
Sabe, e quando você disse no começo que deveríamos trazer de volta o estigma da ilegitimidade, fiquei realmente assustada, porque é muito importante. Para mim que todas nós aqui, mulher, tenhamos um profundo carinho pelas pessoas que precisam de ajuda, N. Algumas das pessoas que vêm aqui procurando ajuda são pais adolescentes, e quero ter certeza de que eles sejam bem recebidos. N, você se importaria de me dizer como se sente quando vê Daisy ou Ana e seus namorados entrarem aqui, P. A mulher essa expressão em CNV, usando todas as 4 partes do processo: observação, sentimento, S, necessidade, N, e pedido, P. O diálogo continuou, com várias outras trocas de ideias, até que a mulher teve a confirmação do que precisava, de que a colega de fato oferecia carinho e ajuda respeitosa aos pais solteiros adolescentes. Ainda mais importante, o que a mulher ganhou foi uma nova experiência em expressar discordância de uma maneira que satisfazia suas necessidades de honestidade e respeito mútuo. Ao mesmo tempo, a colega ficou satisfeita por ter completamente ouvido suas preocupações quanto à gravidez adolescente. Ambos os lados se sentiram compreendidos e a relação de beneficiou do fato de elas terem compartilhado sua compreensão e suas diferenças sem hostilidade. Na ausência da CNV, o relacionamento delas poderia ter começado a se deteriorar a partir desse momento, e o trabalho que ambas desejavam fazer em conjunto, cuidar e ajudar as pessoas poderia ter sido prejudicado. Exercício 3. Reconhecendo necessidades. Para praticar a identificação de necessidades, faça um círculo ao redor do número em frente de todas as afirmações abaixo em que a pessoa estiver assumindo a responsabilidade por seus sentimentos. 1. Você me irrita quando deixa documentos da empresa no chão da sala de conferências. 2. Fico com raiva quando você diz isso porque quero respeito e ouço suas palavras como um insulto. 3. Sinto-me frustrada quando você chega atrasado. 4. Estou triste por você não vir para jantar, porque eu estava esperando que pudéssemos passar a noite juntos. 5. Estou desapontado porque você disse que faria aquilo e não fez. 6. Estou desmotivado porque gostaria de já ter progredido mais em meu trabalho. 7. As pequenas coisas que as pessoas dizem às vezes me magoam. 8. Sinto-me feliz porque você recebeu aquele prêmio. 9. Fico com medo quando você levanta a voz. 10. Estou grato por você ter me oferecido uma carona, porque eu precisava chegar em casa antes das crianças. Aqui estão minhas respostas para o exercício 3. 1. Se você circulou esse número, discordamos. Para mim, essa afirmação implica que o comportamento da outra pessoa é exclusivamente responsável pelos sentimentos de quem falou. Ela não revela as necessidades ou pensamentos que estão contribuindo para os sentimentos dessa pessoa. Para tanto, a pessoa poderia ter dito: fico irritado quando você deixa documentos da companhia no chão da sala de conferências, porque quero que nossos documentos sejam guardados em segurança e fiquem acessíveis. 2. Se você circulou esse número, concordamos em que a pessoa está assumindo a responsabilidade por seus sentimentos. 3. Se você circulou esse número, discordamos. Para expressar as necessidades ou pensamentos subjacentes a seus sentimentos, a pessoa poderia ter dito: sinto-me frustrada quando você chega atrasado, porque eu esperava que conseguíssemos poltronas na primeira fila. 4. Se você circulou esse número, concordamos em que a pessoa está assumindo a responsabilidade por seus sentimentos. 5. Se você circulou esse número, discordamos. Para expressar as necessidades ou pensamentos subjacentes a seus sentimentos, a pessoa poderia ter dito: quando você disse que faria aquilo e depois não fez, fiquei desapontada, porque eu gostaria de poder confiar em sua palavra. 6. Se você circulou esse número, concordamos em que a pessoa está assumindo a responsabilidade por seus sentimentos. 7. Se você circulou esse número, discordamos. Para expressar as necessidades ou pensamentos subjacentes a seus sentimentos, a pessoa poderia ter dito: às vezes quando as pessoas dizem algumas coisinhas, fico magoado porque quero ser valorizado e não criticado. 8. Se você circulou esse número, discordamos. Para expressar as necessidades e pensamentos subjacentes a seus sentimentos, a pessoa poderia ter dito: quando você recebeu aquele prêmio, fiquei feliz, porque eu esperava que você fosse reconhecido por todo o trabalho que dedicou àquele projeto. 9. Se você circulou esse número, discordamos. Para expressar as necessidades e pensamentos subjacentes a seus sentimentos, a pessoa poderia ter dito: quando você levanta sua voz, fico com medo, porque digo para mim mesma que alguém pode se ferir aqui, e preciso ter a certeza de que todos estamos seguros. 10. Se você circulou esse número, concordamos em que a pessoa está assumindo a responsabilidade por seus sentimentos. 6. Pedindo aquilo que enriquecerá nossa vida. Já cobrimos nesse ponto os primeiros 3 componentes da CNV, que abordam o que estamos observando, sentindo e necessitando. Aprendemos a fazer isso sem criticar, analisar, culpar ou diagnosticar os outros, e de uma maneira mais provável de inspirar compaixão. O quarto e último componente desse processo aborda a questão do que gostaríamos de pedir aos outros para enriquecer nossa vida. Quando nossas necessidades não estão sendo atendidas, depois de expressarmos o que estamos observando, sentindo e precisando, fazemos então um pedido específico. Pedimos que sejam feitas ações que possam satisfazer nossas necessidades. Como podemos expressar nossos pedidos de modo que os outros estejam mais dispostos a responder compassivamente a nossas necessidades? Usando uma linguagem de ações positivas. Use uma linguagem positiva ao fazer pedidos. Em primeiro lugar, devemos expressar o que estamos pedindo, e não o que não estamos pedindo. Como é que você faz não faça, diz um verso de canção infantil de minha colega Ruth Bebermeyer. Tudo que sei é que sinto não vou quando me dizem não faça. Essa letra de música revela 2 problemas comumente encontrados, quando pedidos são formulados de forma negativa. As pessoas costumam ficar confusas quanto ao que está realmente sendo pedido, e além disso, solicitações negativas provavelmente provocarão resistência. Num seminário, uma mulher, frustrada porque o marido estava passando tempo demais no trabalho, descreveu como seu pedido tinha se voltado contra ela. Pedi que ele não passasse tanto tempo no trabalho. 3 semanas depois, ele reagiu anunciando que havia se inscrito num torneio de golfe. Ela havia comunicado a ele com sucesso o que ela não queria que ele passasse tanto tempo no trabalho, mas tinha deixado de pedir o que ela realmente queria. Solicitada a reformular seu pedido, ela pensou por um minuto e disse: eu queria ter lhe dito que desejava que ele passasse pelo menos uma noite por semana em casa com as crianças e comigo. Durante a Guerra do Vietnã, pediram-me que a debatesse na televisão com um homem cujas opiniões eram diferentes das minhas. O programa foi gravado em videotape, de modo que pude assisti-lo em casa naquela noite. Quando me vi na tela me comunicando de maneira que não gostaria de estar me comunicando, fiquei muito chateado. Eu disse para mim mesmo: se alguma vez eu participar de outra discussão, estou determinado a não fazer o que fiz naquele programa. Não serei defensivo. Não deixarei que ele me faça de bobo. Observe como falei para mim mesmo do que eu não queria fazer, em vez de o que eu queria fazer. Uma chance de me redimir apareceu logo na semana seguinte, quando fui
Convidado a continuar o debate no mesmo programa. Por todo o trajeto até o estúdio, repeti para mim mesmo todas as coisas que eu não queria fazer. Assim que o programa teve início, o homem começou a falar exatamente da mesma maneira que falará na semana anterior. Durante uns 10 segundos depois que ele terminara de falar, consegui não me comunicar da maneira que estava me lembrando de não fazer. De fato, eu não disse nada. Simplesmente fiquei sentado lá. Assim que abri minha boca, porém, as palavras começaram a sair de todas as maneiras que eu estivera tão determinado a evitar. Foi uma lição dolorosa sobre o que pode acontecer quando identifico somente o que não quero fazer, sem esclarecer o que quero fazer. Certa vez, fui convidado a trabalhar com alguns estudantes secundários que sofriam uma longa lista de agravos do diretor. Eles o consideravam racista e procuravam maneiras de se desforrar. Um pastor que trabalhava em contato estreito com os jovens ficou profundamente preocupado com a possibilidade de haver violência. Em respeito ao pastor, os estudantes concordaram em se reunir comigo. Eles começaram descrevendo o que eles viam como discriminação da parte do diretor. Depois de ouvir várias de suas acusações, sugere que, ao continuarem, eles esclarecessem o que desejavam do diretor. O que adiantaria isso? Zombou um aluno contrariado. Nós já fomos falar com ele para dizer o que queremos. A resposta dele foi: saiam daqui. Não preciso que sua gente venha me dizer o que fazer. Perguntei aos alunos o que eles haviam pedido ao diretor. Eles se lembravam de ter dito que não queriam que ele lhes dissesse como usar o cabelo. Sugeri que eles poderiam ter recebido uma resposta mais cooperativa se eles tivessem expresso o que queriam, em vez de o que não queriam. Eles também haviam dito ao diretor que gostariam de ser tratados com justiça, ao que ele se tornará defensivo, negando com veemência jamais ter sido injusto. Arrisquei-o palpite de que o diretor teria reagido mais favoravelmente se eles tivessem reivindicado ações mais específicas, em vez de pedirem um comportamento vago como tratamento justo. Trabalhando juntos, encontramos maneiras de expressar suas solicitações numa linguagem de ação positiva. Ao final da reunião, os alunos haviam especificado 38 atitudes que gostariam que o diretor tomasse, incluindo: gostaríamos que o senhor concordasse com a participação de alunos negros nas decisões sobre as normas de vestuário, e gostaríamos que o senhor se referisse a nós como alunos negros e não como sua gente. No dia seguinte, os alunos apresentaram suas reivindicações ao diretor, usando a linguagem de ações positivas que havíamos praticado. Naquela noite, recebi um telefonema eufórico deles. O diretor havia concordado com todas as 38 reivindicações. Além de utilizarmos uma linguagem positiva, devemos evitar frases vagas, abstratas ou ambíguas e formular nossas solicitações na forma de ações concretas que os outros possam realizar. Uma tira de quadrinhos mostra um homem que havia caído num lago. Enquanto ele luta para nadar, grita para a cadela na margem: Lassie, vá procurar ajuda. No quadrinho seguinte, a cadela está deitada no divã de um psicanalista. Todos sabemos quantas opiniões variam sobre o que constitui ajuda. Alguns membros de minha família, quando lhes peço para ajudar na lavagem dos pratos, pensam que ajuda significa supervisão. Formular pedidos em linguagem clara, positiva e de ações concretas revela o que realmente queremos. Um casal com problemas que compareceu a um seminário dá outro exemplo de quanto a linguagem inespecífica pode atrapalhar a compreensão e a comunicação. Quero que você me deixe ser eu mesma, a mulher declara ao marido. Mas eu deixo. Ele responde: não, você não deixa. Ela insiste. Solicitada a se expressar na linguagem de ações positivas, a mulher disse: quero que você me dê a liberdade de crescer e de ser eu mesma. Uma frase dessas, porém, é tão vaga e propensa a provocar uma resposta defensiva quanto a anterior. Ela se esforçou para formular sua solicitação com clareza, e então admitiu: isso é meio esquisito, mas se for para eu ser precisa, acho que o que eu quero é que você sorria e diga que tudo que eu faço está bem. É comum que o uso de uma linguagem vaga e abstrata mascare esse tipo de jogo interpessoal de opressão. Uma falta de clareza semelhante aconteceu entre um pai e o filho de 15 anos quando vieram se aconselhar comigo. Tudo o que quero é que você comece a demonstrar um pouco de responsabilidade, alegou o pai. É pedir demais? Sugeri que especificasse o que o filho precisaria fazer para demonstrar a responsabilidade que ele queria. Depois de uma discussão sobre como tornar mais clara sua solicitação, o pai respondeu envergonhado: bem, isso não soa muito bem, mas quando digo que quero responsabilidade, o que quero mesmo dizer é que desejo que ele faça o que eu digo sem questionar que pule quando eu disser para pular, e que faça isso sorrindo. Ele então concordou comigo que, se o filho se comportasse daquela maneira, estaria demonstrando obediência e não responsabilidade. Uma linguagem vaga favorece a confusão interna. Assim como esse pai, muitas vezes usamos uma linguagem vaga e abstrata para indicar como queremos que as outras pessoas se sintam ou sejam, sem especificar uma ação concreta que os outros possam fazer para alcançar aquele estado. Por exemplo, um patrão faz um esforço sincero para obter um retorno, dizendo aos empregados: quero que vocês se sintam livres para se expressarem em minha presença. Essa afirmação comunica o desejo do patrão de que os empregados se sintam livres, mas não o que eles poderiam fazer para se sentirem dessa forma. Em vez disso, o patrão poderia utilizar a linguagem de ações positivas para fazer sua solicitação. Gostaria que vocês me dissessem o que posso fazer para facilitar a vocês que se sintam mais livres para se expressarem em minha presença. A depressão é a recompensa que ganhamos por sermos bons. Enfim, para ilustrar como o uso de uma linguagem vaga favorece a confusão interna, gostaria de apresentar uma conversa que eu invariavelmente tinha, em meu trabalho como psicólogo clínico, com os muitos pacientes que vinham me procurar se queixando de depressão. Depois de eu mostrar empatia com a profundidade dos sentimentos que o paciente tinha acabado de expressar, nossos diálogos costumavam continuar da seguinte maneira: o que você está querendo e não está obtendo? Paciente: não sei o que quero. Eu achei que você fosse dizer isso. Paciente: por quê? Minha teoria é que ficamos deprimidos porque não estamos obtendo o que queremos, e isso acontece porque nunca nos ensinaram a obter o que queremos. Em vez disso, fomos ensinados a S, I, R, B, O, N, S, menino S, e menina S, I, B, O, N, S, P, A, I, S, irmã, I, S, S, I. V, amo S, S, I, R, Q, A, L, Q, E, R, uma D, I, S, S, A, S, C, O, I, S, S, B, O, A, S, M, L, O, R. No S, A, C, O, S, tuma R, Mo, S, A, F, I, C, A, R, D, I, P, R, M, D, O, S. A, D, I, P, R, I, S, S, ão, E, A. R, I, C, O, N, P, I, N, S, A, Q, E, G, A, N, Mo, S, P, O, R, S, I, M, O, S, B, O, N, S. Mas se você quer sentir-se melhor, esclareça o que gostaria que as pessoas fizessem para tornar a vida mais maravilhosa para você. Paciente: eu só quero que alguém me ame. Isso não é pedir demais, é? É um bom começo. Agora eu gostaria que você esclarecesse o que você gostaria que as pessoas fizessem para satisfazer sua necessidade de ser amado. Por exemplo, o que eu poderia fazer nesse momento? Paciente: bem, o senhor sabe. Não estou certo de que saiba. Gostaria que você me eu dissesse o que gostaria que eu ou os outros fizessem para lhe dar o amor que você procura. Paciente: isso é difícil. Sim, pode ser difícil formular solicitações claras, mas pense em quanto será difícil para os outros responder a nossa solicitação se nós mesmos não temos clareza quanto ao que queremos. Paciente:
Estou começando a tornar mais claro o que desejo que os outros façam para atender a minha necessidade de amor, mas é constrangedor. Sim, frequentemente é constrangedor. Então, o que você gostaria? Que eu ou os outros fizéssemos? Paciente. Se for para realmente refletir sobre o que estou pedindo quando peço para ser amado, acho que quero que adivinhe o que. E o que eu é. E o ANT, I S M S, moque, o E, I o T, o M C, o N S C, I E, N C, I A D, o M U D, I S O, I N T A, o que o E, R o que o E, I L, I S A S, I N T, R I R, I A, L I Z A D O. Eu estou G A T, O P, O R S, U A, C L A R I Z A. Espero que agora você possa compreender que não é provável que você encontre alguém que possa atender sua necessidade de amor, se isso é o que a pessoa precisa saber fazer. Muitas vezes, meus clientes puderam ver como a falta de consciência sobre o que desejavam dos outros havia contribuído significativamente para suas frustrações e depressão, fazendo pedidos conscientemente. Às vezes, podemos ser capazes de formular um pedido claro sem colocá-lo em palavras. Suponha que você esteja na cozinha e sua irmã, que está assistindo a televisão na sala, grite: "Estou com sede." Nesse caso, talvez seja óbvio que ela está pedindo que você lhe traga um copo de água da cozinha. Pode não ficar claro para o ouvinte o que queremos que ele faça quando simplesmente expressamos nossos sentimentos. Entretanto, em outras ocasiões, podemos expressar nosso desconforto e presumir erroneamente que o ouvinte compreendeu nosso pedido subjacente. Por exemplo, uma mulher poderia dizer ao marido: "Estou aborrecida porque você se esqueceu da manteiga e das cebolas que lhe pedi que comprasse para o jantar." Embora para ela possa parecer óbvio que ela está pedindo para ele voltar à loja, o marido pode pensar que suas palavras foram ditas apenas para ele sentir-se culpado. É comum não termos consciência do que estamos pedindo. É ainda mais comum que ao falar simplesmente não tenhamos consciência do que estamos pedindo quando falamos. Conversamos com os outros ou falamos a eles sem saber como estabelecer um diálogo em conjunto com eles. Jogamos palavras e usamos a presença dos outros como se fossem uma cesta de lixo. Nessas situações, o ouvinte, incapaz de discernir uma solicitação clara nas palavras de quem fala, pode sentir o tipo de desconforto ilustrado no caso a seguir. Eu estava sentado em frente a um casal no trenzinho que leva os passageiros a seus respectivos terminais no aeroporto de Dallas-Fort Worth. Para passageiros que estão com pressa para pegar um avião, o ritmo de lesma do trem pode muito bem ser irritante. O homem se virou para a esposa e disse com intensidade: "Nunca vi um trem andar tão devagar em toda a minha vida." Ela não disse nada, parecendo tensa e desconfortável a respeito de que resposta ele estava esperando dela. Ele então fez o que muitos de nós fazemos quando não estamos obtendo a resposta que queríamos. Ele se repetiu, numa voz acentuadamente mais forte, ele exclamou: "Nunca vi um trem andar tão devagar em toda a minha vida." A esposa, sem saber o que responder, pareceu ainda mais perturbada. Em desespero, ela se virou para ele e disse: "A velocidade deles é controlada eletronicamente." Eu não esperava que essa informação o satisfizesse, e de fato não o satisfez, pois ele repetiu pela terceira vez e ainda mais alto: "Nunca cesta um trem andar tão devagar em toda a minha vida." A paciência da mulher estava claramente esgotada, pois ela retrucou irritada: "Bem, o que você quer que eu faça? Que salte lá para fora e empurre." Agora havia duas pessoas angustiadas. Solicitações não acompanhadas dos sentimentos e necessidades do solicitante podem soar como exigências. Que tipo de resposta o homem estava querendo? Acredito que ele queria ouvir que seu desconforto estava sendo compreendido. Se a esposa tivesse sabido disso, ela poderia ter respondido: "Parece que você está com medo de que percamos nosso avião e contrariado, porque preferiria um trem mais rápido ligando esses terminais." No diálogo acima, a mulher escutou a frustração do marido, mas não conseguiu entender o que ele estava pedindo. Igualmente problemática é a situação oposta, quando as pessoas fazem seus pedidos sem primeiro comunicar os sentimentos e necessidades por trás deles. Isso é especialmente verdadeiro quando o pedido assume a forma de uma pergunta: "Por que você não vai cortar o cabelo?" Essa pergunta pode facilmente ser entendida pelos jovens como uma exigência ou um ataque, a menos que os pais se lembrem de primeiro revelar seus próprios sentimentos e necessidades. Estamos preocupados porque seu cabelo está ficando tão comprido que pode impedir você de ver as coisas, especialmente quando está em sua bicicleta. Que tal cortá-lo? Que quanto mais claros formos a respeito do que queremos obter, mais provável será que o consigamos. Entretanto, é mais comum que as pessoas conversem sem estar conscientes do que estão pedindo. Não estou pedindo nada, elas podem observar. Apenas tive vontade de dizer isso. Acredito que sempre que dizemos algo a outra pessoa, estamos pedindo alguma coisa em troca. Pode ser simplesmente uma conexão de empatia, um reconhecimento verbal ou não verbal, como no caso do homem no trem, de que nossas palavras foram compreendidas. Ou podemos estar pedindo honestidade. Desejamos saber qual é a reação honesta do ouvinte a nossas palavras. Ou ainda podemos estar pedindo uma ação que satisfaça nossas necessidades. Quanto mais claros formos a respeito do que queremos da outra pessoa, mais provável será que nossas necessidades sejam atendidas. Pedindo um retorno. Para ter certeza de que a mensagem que enviamos é a mesma que foi recebida, podemos pedir ao ouvinte que a repita para nós. Como sabemos, a mensagem que enviamos nem sempre é a mensagem que é recebida. Geralmente dependemos de pistas verbais para determinar se nossa mensagem foi compreendida da maneira que queríamos. Mas se não temos certeza de que foi recebida como pretendíamos, precisamos ter uma maneira de solicitar claramente uma resposta que nos diga como a mensagem foi ouvida, de modo que corrija qualquer mal-entendido. Em algumas ocasiões, basta uma pergunta simples como: "Está claro?" Em outras, para nos sentirmos confiantes de que fomos realmente compreendidos, precisamos de mais do que um "sim, eu entendi." Nessas ocasiões, podemos pedir aos outros para nos repetirem em suas próprias palavras o que eles nos ouviram dizer. Temos então uma oportunidade de reformular parte de nossa mensagem de modo que resolva qualquer discrepância que possamos ter notado no retorno que recebemos. Por exemplo, uma professora se aproxima de um aluno e diz: "Pedro, fiquei preocupada quando dei uma olhada em meu diário de classe ontem. Quero ter certeza de que você sabe dos trabalhos de casa dos quais dei falta. Você pode passar em minha sala depois da aula?" Pedro resmunga: "Ok, eu sei", e então vira as costas, deixando a professora sem saber se sua mensagem foi recebida com precisão. Então ela pergunta: "Você poderia repetir o que eu acabei de dizer?" Pedro então responde: "A senhora disse que tenho de perder o futebol e ficar depois da aula porque a senhora não gostou de meu dever de casa." Tendo confirmado suas suspeitas de que Pedro não ouviu a mensagem que ela queria transmitir, a professora tenta recolocá-la, mas toma cuidado com sua próxima observação. Expresse apreciação quando o ouvinte tenta atender a seu pedido de repetição. Uma afirmativa como: "Você não me ouviu direito, não foi isso que eu disse", ou "Você está me interpretando mal", pode facilmente fazer Pedro pensar que está sendo repreendido. Já que a professora percebe que Pedro respondeu sinceramente ao pedido de retorno, ela pode dizer: "Muito obrigada por me dizer o que você escutou, mas vejo que não consegui ser tão clara quanto gostaria. Então, deixe-me tentar de novo."
Demonstre empatia com o ouvinte que não queira atender seu pedido. Quando começamos a pedir aos outros para repetir o que nos ouviram dizer, isso pode parecer esquisito, porque tais pedidos raramente são feitos. Quando enfatizo a importância de nossa capacidade de formular esses pedidos, é comum que as pessoas expressem reservas. Elas ficam preocupadas com reações como: o que você acha que eu sou surdo? Ou pare com seus joguinhos psicológicos. Para evitar esse tipo de resposta, podemos explicar às pessoas com antecedência, porque às vezes poderemos pedir que elas repitam nossas palavras, deixando claro que não estamos testando sua capacidade auditiva, e sim nos certificando de que nos expressamos com clareza. Entretanto, se o ouvinte responder: ouviu o que você disse, não sou estúpido, então temos a opção de nos concentrarmos em seus sentimentos e necessidades e perguntar, em voz alta ou em silêncio: você está dizendo que ficou chateado porque deseja respeito por sua capacidade de compreender as coisas? Pedindo honestidade. Depois que nos expressamos abertamente e recebemos a compreensão que desejávamos, é comum que fiquemos ansiosos para saber qual a reação da outra pessoa ao que dissemos. Geralmente, a honestidade que gostaríamos de receber toma um de 3 caminhos. Depois de nos expressarmos de forma vulnerável, é comum que queiramos saber: o que o ouvinte está sentindo. Às vezes, gostaríamos de saber quais os sentimentos que foram estimulados pelo que dissemos e as razões desses sentimentos. Poderíamos perguntar isso dessa maneira: gostaria que você me dissesse como se sente a respeito do que acabei de falar e suas razões para sentir-se assim. B. O que o ouvinte está pensando, ou outras vezes, gostaríamos de saber algo a respeito dos pensamentos de nosso interlocutor em resposta ao que ele acabou de ouvir nos dizer. Nesses momentos, é importante especificar que pensamentos gostaríamos que ele compartilhasse conosco. Gratidão. Tava moscando aí, né? Ei, queridos! Olha que maluco isso, né? E Elaine está aqui ainda com a gente? Né? Elaine está com a gente, Solange está aqui. Quantas vezes vocês escutam eu falando isso, né? Vocês entenderam o que eu falei? Diz para mim, né? E muitas vezes eu escuto, né? Eu olho e vejo, parece que é um teste de confronto, de você estar confrontando, né, a história. E não é. É exatamente isso. Eu só estou me certificando se vocês entenderam, né? Exatamente. Eu faço isso direto. Peraí, eu falei isso, vocês entenderam? Então diz para mim se vocês entenderam. O que vocês entenderam? Para eu colocar isso, ajustar esse lugar, aquilo que eu falei ser aquilo que vocês entenderam, né? E muitas vezes as pessoas entendem isso como uma afronta. E quantas vezes eu disse isso para vocês? Presta atenção, só estou validando. O que eu estou fazendo é validar com vocês esse lugar, para que a gente tenha uma comunicação, né, certa. A Elaine tinha uma conduta, vamos colocar assim, me veio cacoete, mania, mas não é isso, é uma conduta mesmo, né? Que ela já perdeu esse lugar. E que eu falava assim, então, nossa reunião vai ter 40 pessoas e nós vamos, então, fazer de tal forma. Aí ela fazia, fazia E aí, passou um tempo, eu percebi que aquele era uma dúvida. Não era era uma coisa né? E parecia que era uma validação do que eu estava falando, mas não era uma validação do que eu estava falando. Era uma interrogação na cabeça dela. Até que eu percebi, peraí, quando você fala esse o que você está querendo dizer? Você está falando sim? Não. Eu falei assim, então a gente precisa ajustar esse lugar, não dá para você falar nesse lugar, você tem que perguntar, como assim? Esclarece isso. Porque é muito vago. Percebe? Comunicação, cara, para não gerar violência. Porque senão tem um desajuste e gera violência na história. Por isso que eu quis parar, né, para dar um exemplo vivo desse lugar. Precisa sempre validar o que o outro está falando. E o inverso é verdadeiro. Muitas vezes, quando as meninas trazem alguma coisa para mim, eu falo, o que você está querendo dizer é isso, isso, isso. Quantas vezes vocês já escutaram isso de mim? É isso, Solange? Direto, eu falo, entendeu? Direto. Vocês estão querendo dizer isso, 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 para quê? Para validar. Às vezes traz uma mensagem de texto, eu falo para a Solange, principalmente que eu mais me comunico diariamente. Grava um áudio, porque eu olho e falo, isso aqui vai ficar sobra, eu preciso entender exatamente o que é isso. Grava um áudio, por favor. Para eu entender, porque está confuso. Para mim, a comunicação. O outro pode não ser, mas para mim está. Então, gente, sempre valida. Léo, os seus filhos. Isso é muito importante com os filhos. Você validar isso. Vocês entenderam o que o papai disse? Então, me diz o que o papai disse. Disse isso, isso, isso. Beleza, verdinho.
né? Espera um pouquinho, o que você está pedindo para mim é isso? Você está dizendo, você viu o que ele falou? A pessoa se incomoda, aí você fala, isso é muito poderoso, cara. Você fala assim, peraí, você se incomodou, né? É isso mesmo? Você está incomodado? Qual o sentimento que você teve? O que você está tendo? Eu estou tendo raiva. E entender que a raiva é do outro, não tem nada a ver com você. A raiva não é sua, cara. Você só foi um estímulo. Isso, cara, é muito fino, entende? Esse é o lugar de uma relação, de uma comunicação que nós estamos falando, que se você atinge esse lugar, cara, você vai ter uma relação um outro level, cara, um outro nível. Você entender que não é só, você é só um estímulo. A mesma fala que você teve, para um provoca riso, para o outro provoca lágrimas. O que você tem a ver com isso, cara? Você é só um estímulo daquilo. Só um estímulo. E não significa que você não possa ajustar esse lugar, entender que aquela comunicação para aquela pessoa gera raiva, e se você quer ajustar, você pode falar de uma outra forma, para não gerar um estado raivoso, mas você entender que não é você que está provocando aquilo. Você é só um estímulo de comunicação para aquilo que está dentro da pessoa. O inverso é verdadeiro. Você olhar e falar, cara, isso me provoca raiva, não tem nada a ver com o outro. Nada, zero. Zero a ver com o outro. É com você a história. A raiva é sua, a alegria é sua, a tristeza é sua, a frustração é sua, que não tem nada a ver com o outro. Vocês pegaram isso? Está com o microfone aberto. Ilan, você pegou ou está com o microfone aberto? Agora ela... Não, esqueci, vou fechar. Tá tudo ok. Pegaram, cara? Isso é muito poderoso. Você ajustar a fala, o sentimento, o que a pessoa está pensando, que às vezes ela está comunicando uma coisa, está chegando outra coisa em você, precisa ajustar o entendimento, o raciocínio daquilo e o sentimento gerado daquele lugar. E isso precisa estar ajustado, né? E você se ajusta como? Perguntando. Por isso que pergunta é poderosa. Você quis dizer isso? Ah, tá. Você entendeu o que eu quis dizer? Sim. Gerou o que em você? Tal coisa. E você sabe que é seu, né? É seu, não é meu. Tá tudo bem. E o que você é seu. Eu sei que isso aqui é meu. Então, cara, assim, as relações ficam muito mais leves quando você entende esse lugar. Principalmente quando você entende que o sentimento gerado em você é seu. Você não transfere para o outro. Enquanto você estiver transferindo o seu sentimento para o outro, você está com uma ignorância emocional. Você não atingiu um design, uma plasticidade e uma inteligência emocional. Você vai começar a desenvolver esse lugar quando você pega aquilo que é seu, para você, né? Mesmo que você fale, você pode dizer, falar assim, olha, essa comunicação me gera raiva. É meu, hein? Não tem nada a ver com você, mas eu estou te dizendo, estou te comunicando que essa forma me gera raiva. E aí me traz reatividade, uma série de coisas. Vamos ajustar esse lugar? Por exemplo, um lugar que ajustou entre eu e a Solange. A Solange tem necessidade de escutar, por favor, por gentileza, e etc. Isso é uma necessidade dela. Eu não tenho alguma. A pessoa quer pedir alguma coisa para mim, pode pedir direto. Luiz, preciso disso daqui. Eu fiz isso com a Solange e ela se incomodou. E me trouxe essa fala. Não tem aqui. Por que você não pediu para mim, por favor? Cara, nunca mais. Toda a comunicação, nem ela percebe. Você pode olhar a cara de surpresa dela. Toda a comunicação que eu faço para ela, eu coloco, por gentileza, por favor. Elaine, eu já falo direto. Para ela, tanto faz. A Elaine. Ou estou enganada, Elaine? Tá certo, é isso mesmo. Ou estou enganado, só? Percebe? Ajustou a comunicação. Para mim, foda-se. Colocar ou não colocar, entende? Para mim, tanto faz a história. Mas para ela, cai mais suave. Pronto, tá tudo bem, coloco, por gentileza. Se ela falasse, cara, você não está pedindo pelo amor de Deus. Você entendeu? Porque tudo você precisa pedir pelo amor de Deus. Tá tudo bem. Só, pelo amor de Deus, você pode fazer isso daqui. Eu ia começar todas as frases, pelo amor de Deus. Tudo bem.
Tá tudo certo, cara. Não tem a ver comigo, tem a ver com o outro. E ajustar a comunicação. Se o outro recebe isso aqui mais gostosinho, tá tudo bem. O importante é ter uma comunicação afinada. E o outro entender o que é dele. Qual é a necessidade? Por que eu tenho a necessidade disso? Por que eu tenho a necessidade de... Enfim, é minha necessidade, não tem a ver com o outro, cara. Eu entender isso, é eu entender a mim mesmo. Isso é o mais louco, o mais doido, entende? Esse é o mais doido de tudo. Incrível esse livro, né? Vamos lá, acho que tem umas 20 páginas para ler, né? Por aí. Vamos ver o finalzinho. Vou tomar meu café, que estava preparando. Meus huevos! Huevos! Conosco. Por exemplo, poderíamos dizer: gostaria que você me dissesse se prevê que minha proposta terá sucesso, e caso contrário, o que você acha que pode impedir seu sucesso. Em vez de simplesmente: gostaria que você me dissesse o que acha do que acabei de dizer. Quando não especificamos quais os pensamentos que gostaríamos de saber, a outra pessoa pode se demorar respondendo com pensamentos que não são os que procuramos. C. Se o ouvinte está disposto a tomar determinada atitude. Às vezes, ainda, gostaríamos de saber se a pessoa está disposta a tomar certas atitudes que recomendamos. Um pedido desses poderia ser: gostaria que você me dissesse se estaria disposto a adiar nosso encontro por uma semana. O uso da CNV requer que estejamos conscientes da forma específica de honestidade que desejamos receber, e que façamos esse pedido de honestidade em linguagem objetiva. Fazendo pedidos a um grupo. Quando nos dirigimos a um grupo, é especialmente importante que sejamos claros a respeito do tipo de compreensão ou honestidade que desejamos obter dele depois de nos expressarmos. Quando não somos claros quanto à resposta que desejamos, podemos iniciar conversas improdutivas que terminam sem satisfazer as necessidades de ninguém. Ocasionalmente, fui convidado a trabalhar com grupos de cidadãos preocupados com o racismo em suas comunidades. Um problema que é comum aparecer nesses grupos é que suas reuniões são tediosas e infrutíferas. Essa falta de produtividade é muito dispendiosa para os membros, que não raro devem gastar seus limitados recursos para providenciar transporte e cuidado às crianças, para que possam comparecer às reuniões. Frustrados com as longas discussões que ofereciam poucos rumos, muitos membros abandonaram os grupos, declarando que aquelas reuniões eram uma perda de tempo. Além disso, as mudanças institucionais que eles estão lutando para fazer geralmente não são do tipo que acontece rápida ou facilmente. Por todas essas razões, quando esses grupos efetivamente se reúnem, é importante que eles usem bem o tempo de que dispõem juntos. Conheci os membros de um desses grupos que havia se organizado para produzir mudanças no sistema escolar local. Eles acreditavam que vários pontos do sistema escolar eram discriminatórios para com os alunos com base na raça. Pelo fato de suas reuniões serem produtivas e o grupo estar perdendo membros, eles me convidaram para observar suas discussões. Sugeri que eles conduzissem sua reunião como de costume, e eu lhes diria se visse qualquer maneira pela qual a CNV pudesse ser útil. Um homem iniciou a reunião chamando a atenção do grupo para um artigo recente de jornal, no qual uma mãe afro-americana fazia reclamações e manifestava preocupações a respeito de como o diretor da escola tratava a filha dela. Em resposta, uma mulher contou uma situação que havia ocorrido com ela quando era aluna da mesma escola. Um a um, os membros relataram experiências semelhantes. Depois de 20 minutos, perguntei ao grupo se suas necessidades estavam sendo atendidas pela discussão em andamento. Ninguém disse que sim. Isso é o que sempre acontece nessas reuniões, disse um homem indignado. Tenho coisas melhores a fazer com meu tempo do que sentar aqui e ouvir as mesmas besteiras de sempre. Num grupo, perde-se muito tempo quando as pessoas não estão certas de que tipo de resposta desejam em retorno às suas palavras. Dirigi-me então ao homem que havia iniciado a discussão. Você poderia me dizer que resposta estava esperando do grupo ao trazer o artigo de jornal? Achei que fosse interessante, ele respondeu. Expliquei que eu estava perguntando que tipo de resposta ele desejava obter do grupo, e não o que ele achava do artigo. Ele pensou um pouco e então admitiu: não tenho certeza do que queria. E acredito que essa seja a razão pela qual 20 minutos do precioso tempo do grupo haviam sido desperdiçados num discurso infrutífero. Quando nos dirigimos a um grupo sem dizermos claramente o que desejamos em resposta, é comum que se sigam discussões improdutivas. Entretanto, se apenas um membro do grupo tiver consciência da importância de se solicitar claramente a resposta desejada, essa pessoa pode estender sua consciência para todo o grupo. Por exemplo, quando aquele homem em especial não definiu que resposta desejava, um membro do grupo poderia ter dito: estou confuso sobre como você deseja que respondamos a sua história. Você estaria disposto a dizer qual resposta deseja de nós? Intervenções como essa podem evitar o desperdício do precioso tempo do grupo. As conversas frequentemente se arrastam indefinidamente, sem satisfazer as necessidades de ninguém, porque não está claro se quem iniciou a conversa obteve ou não o que queria. Na Índia, quando as pessoas recebem a resposta que desejavam em conversas que elas mesmas iniciaram, elas dizem: bas. Isso significa: você não precisa dizer mais nada. Estou satisfeito e já estou pronto para passar a outro assunto, embora não tenhamos uma palavra como essa em nosso idioma, ainda podemos nos beneficiar de desenvolver e promover a consciência do bas em todas as nossas interações. Pedidos versus exigências. Que quando outra pessoa ouve de nós uma exigência, ela vê duas opções: submeter-se ou rebelar-se. Pedidos são recebidos como exigências quando os outros acreditam que serão culpados ou punidos se não os atenderem. Quando as pessoas nos ouvem fazer uma exigência, elas enxergam apenas duas opções: submissão ou rebelião. Em ambos os casos, a pessoa que faz o pedido é percebida como coercitiva, e a capacidade do ouvinte de responder compassivamente ao pedido é diminuída. Como saber se é uma exigência ou um pedido? Observe o que quem pediu fará se a solicitação não for atendida. Quanto mais tivermos culpado, punido ou acusado os outros, quando não atenderam a nossas solicitações no passado, maior será a probabilidade de que nossos pedidos sejam agora entendidos como exigências. Também pagamos pelo uso dessas táticas pelos outros. Quanto mais as pessoas que fazem parte de nossa vida tiverem sido acusadas, punidas ou forçadas a sentirem-se culpadas por não fazerem o que os outros pediram, mais provavelmente elas levarão essa bagagem a todo o relacionamento posterior e ouvirão em cada solicitação uma exigência. É uma exigência se quem fez a solicitação critica ou julga a outra pessoa em seguida, vejamos duas variações de uma mesma situação. José diz à sua amiga Maria: estou me sentindo solitário e gostaria que você saísse comigo esta noite. Isso é um pedido ou uma exigência? A resposta é que não saberemos até observarmos como José tratará Maria se ela não concordar. Suponha que ela responda: José, estou muito cansada. Se você quer ter companhia, que tal encontrar outra pessoa para sair com você esta noite? Se José disser: é tão típico de você ser assim egoísta, então a solicitação terá sido na verdade uma exigência. Em vez de oferecer sua empatia à necessidade de Maria de descansar, ele a culpou. Agora considere uma segunda cena. José: estou me sentindo solitário e gostaria que você saísse comigo esta noite. José, estou muito cansada. Se você quer ter companhia. Maria, que tal encontrar outra pessoa para sair com você esta noite? José:
Se vira de costas sem dizer palavra. Maria. Sentindo que ele está chateado, alguma coisa está te aborrecendo? José não. Maria. Vamos lá, José, posso sentir que há alguma coisa acontecendo. Qual é o problema? José. Você sabe quanto estou me sentindo solitário. Se você me amasse de verdade, sairia à noite comigo. Também é uma exigência se quem fez a solicitação tenta fazer a outra pessoa sentir-se culpada. Novamente, em vez de oferecer a empatia, José interpreta a resposta de Maria como significando que ela não ama e, por isso, o rejeitou. Quanto mais interpretarmos como rejeição o não atendimento de nossas solicitações, mais provável será que nossos pedidos sejam entendidos como exigências. Isso leva a uma profecia que acarreta sua própria concretização, pois quanto mais as pessoas ouvirem exigências, menos elas gostarão de estar perto de nós. Por outro lado, saberíamos que a solicitação de José havia sido verdadeiramente um pedido e não uma exigência, se sua resposta a Maria tivesse expressado um reconhecimento respeitoso de seus sentimentos e necessidades. Por exemplo, então Maria, você está se sentindo exausta e precisando de descanso esta noite? É um pedido se a pessoa que pediu oferece em seguida sua empatia para com as necessidades da outra pessoa. Podemos ajudar os outros a acreditarem que estamos pedindo, e não exigindo, indicando que somente gostaríamos que a pessoa atendesse ao nosso pedido se ela puder fazê-lo de sua livre vontade. Assim poderíamos perguntar, você estaria disposta a pôr a mesa, em vez de gostaria que você pusesse a mesa. Entretanto, a maneira mais poderosa de comunicar que estamos fazendo um genuíno pedido é oferecer nossa empatia às pessoas, quando elas não atendem ao nosso pedido. Demonstramos que estamos pedindo, e não exigindo, pela maneira que reagimos quando os outros não nos atendem. Se estivermos preparados para demonstrar uma compreensão empática do que impede que a pessoa faça o que pedimos, então, por minha definição, fizemos um pedido, e não uma exigência. Escolher pedir em vez de exigir não significa que devamos desistir sempre que alguém disser não à nossa solicitação. Significa que não tentaremos convencer a pessoa antes de oferecermos nossa empatia para com o que a está impedindo de dizer sim. Definindo nosso objetivo ao fazer pedidos. Nosso objetivo é um relacionamento baseado na sinceridade e na empatia. Expressar pedidos genuínos também requer uma consciência do nosso objetivo. Se nosso objetivo é apenas mudar as pessoas, seu comportamento ou obter o que queremos, então a CNV não é uma ferramenta apropriada. O processo foi desenvolvido para aqueles de nós que gostariam que os outros mudassem e respondessem, mas somente se eles escolherem fazer isso de livre vontade e com compaixão. O objetivo da CNV é estabelecer um relacionamento baseado na sinceridade e na empatia. Quando os outros confiam que nosso compromisso maior é com a qualidade do relacionamento, e que esperamos que esse processo satisfaça as necessidades de todos. Então elas podem confiar que nossas solicitações são verdadeiramente pedidos, e não exigências camufladas. É difícil manter a consciência desse objetivo, especialmente com pais, professores, gerentes e outros cujo trabalho se baseia em influenciar pessoas e obter resultados comportamentais. Uma mãe que voltava a um de meus seminários depois do intervalo do almoço anunciou: Marshall, fui para casa e tentei. Não funcionou. Pedi que ela descrevesse o que fizera. Fui para casa e expressei meus sentimentos e necessidades, exatamente como praticamos. Não fiz críticas nem julguei meu filho. Eu simplesmente disse: olhe, quando vejo que você não fez as tarefas que disse que faria, fico muito decepcionada. Gostaria de poder chegar em casa e encontrar a casa em ordem e suas tarefas cumpridas. Então eu fiz um pedido. Disse a ele que gostaria que ele arrumasse suas coisas imediatamente. Parece que você expressou claramente todos os componentes, comentei. O que aconteceu? Ele não arrumou suas coisas. E o que aconteceu depois? Perguntei. Eu disse que ele não poderia passar pela vida sendo tão preguiçoso e irresponsável. Pude ver que aquela mulher ainda não era capaz de distinguir entre expressar pedidos e fazer exigências. Ela ainda estava definindo o processo como bem-sucedido apenas se ela obtivesse o atendimento a seus pedidos. Durante as fases iniciais do aprendizado desse processo, podemos nos flagrar aplicando os componentes da CNV mecanicamente, sem ter consciência de seu propósito subjacente. Às vezes, porém, mesmo quando temos consciência de nosso objetivo e expressamos nosso pedido cuidadosamente, algumas pessoas ainda assim podem ouvir nele uma exigência. Isso é especialmente verdadeiro quando ocupamos posições de autoridade e estamos falando com pessoas que tiveram experiências passadas com figuras coercitivas de autoridade. Uma vez, o administrador de uma escola secundária me convidou para demonstrar aos professores como a CNV poderia ajudá-los a se comunicar com alunos que não estavam cooperando como eles gostariam. Pediram-me que eu me reunisse com 40 alunos que haviam sido considerados social e emocionalmente desajustados. Fiquei impressionado com a maneira pela qual rótulos como esse servem de profecias que acabam acarretando a própria concretização. Se você fosse um estudante rotulado assim, isso não lhe daria com justiça a permissão de se divertir um pouco na escola resistindo a fazer o que quer que lhe pedissem. Ao rotularmos as pessoas, tendemos a agir com relação a elas de uma forma que contribui para criar o próprio comportamento que nos incomoda, que então percebemos como uma confirmação de nosso próprio diagnóstico. Já que aqueles estudantes sabiam que tinham sido classificados como social e emocionalmente desajustados, não fiquei surpreso quando, ao entrar na sala, vi que a maioria deles estava pendurada na janela gritando obscenidades para os colegas no pátio abaixo. Comecei fazendo um pedido. Gostaria que todos vocês se aproximassem e sentassem, para que eu possa dizer a vocês quem sou e o que gostaria que fizéssemos hoje. Cerca de metade dos estudantes se aproximou. Sem ter certeza de que todos eles haviam me escutado, repeti meu pedido. Com isso, o restante dos estudantes se sentou, com exceção de 2 rapazes, que continuaram pendurados no parapeito. Infelizmente para mim, esses 2 eram os maiores alunos da turma. Com licença, eu disse a eles: um dos senhores poderia me dizer o que vocês me ouviram dizer? Um deles se virou para mim e relinchou: sim, você. Disse que nós tínhamos que ir até ali e sentar. Pensei comigo mesmo: ele entendeu meu pedido como uma exigência. Eu disse bem alto: senhor. Aprendi a sempre tratar de senhor pessoas com bíceps como o dele, especialmente quando um deles tem uma tatuagem. O senhor estaria disposto a me dizer como eu poderia tê-lo feito entender o que eu queria, de modo que isso não soasse como se eu estivesse lhe dando uma ordem? Tendo sido condicionado a esperar exigências da parte de autoridades, ele não estava acostumado à minha abordagem diferente. Como posso fazê-lo entender o que espero do senhor sem que soe como se não me importasse com o que o senhor gostaria? Repeti. Ele hesitou por um momento e deu de ombros. Eu não sei. O que está acontecendo entre o senhor e eu nesse momento é um bom exemplo do que eu gostaria que conversássemos hoje. Acredito que as pessoas podem gostar muito mais da companhia umas das outras quando sabem dizer o que querem sem dar ordens aos outros. Quando eu digo ao senhor do que eu gostaria, não estou dizendo que o senhor tenha de fazê-lo, sob pena de eu tornar sua vida um inferno. Não sei como dizer isso de maneira que o senhor possa acreditar. Para meu alívio, isso pareceu fazer sentido para o rapaz, que, juntamente com um amigo, saltou para se juntar ao grupo. Em certas situações como essa, pode demorar algum tempo antes que nossos pedidos sejam vistos claramente pelo que são. Ao fazermos um pedido, também ajuda se procurarmos em nossa mente pensamentos do tipo demonstrado a seguir, que automaticamente transformam pedidos em exigências. Ele deveria se arrumar sozinho. Espera-se que ela faça o que eu peço. Eu mereço um aumento. Tenho motivos para querer que eles fiquem até mais tarde. Tenho o direito de ter mais tempo de folga. Quando formulamos nossas necessidades dessa
maneira, estamos fadados a julgar os outros quando eles não fazem o que pedimos. Tive esse tipo de pensamento arrogante uma vez, quando meu filho mais novo não estava levando o lixo para fora. Quando dividimos as tarefas domésticas, ele concordara com essa tarefa, mas todos os dias era uma luta para colocar o lixo para fora. Todos os dias eu lembrava a ele, cada um de nós faz a sua parte, com o único objetivo de fazer que ele pusesse o lixo para fora. Finalmente, uma noite escutei mais atentamente o que ele estivera me dizendo o tempo todo a respeito do motivo pelo qual o lixo não estava sendo posto para fora. Escrevi a canção a seguir depois da discussão daquela noite. Depois que meu filho pôde sentir minha empatia por sua posição, ele começou a pôr o lixo para fora sem que eu tivesse de lembrá-lo disso. A canção de Brett, se eu entender claramente que você não quer me dar nenhuma ordem, geralmente responderia a seu chamado. Mas se você vier até mim como um patrão superior e poderoso, você se sentirá como se tivesse se chocado contra uma parede. E quando você me lembrar de forma tão reverente de todas as coisas que você já fez por mim, será melhor se preparar. Lá vem outro golpe. Aí você pode gritar, pode cuspir, gemer, resmungar, ter um ataque. Nem assim vou levar o lixo para fora. Agora, mesmo que você mude seu jeito, vai demorar um pouco antes que eu possa perdoar e esquecer, porque para mim, parece que você não me via como outro ser humano, até que eu estivesse de acordo com todos os seus padrões. Resumo. O quarto componente da CNV aborda a questão do que gostaríamos de pedir uns aos outros para enriquecer nossa vida. Tentamos evitar frases vagas, abstratas ou ambíguas, e nos lembramos de usar uma linguagem de ações positivas ao declararmos o que estamos pedindo, em vez de o que não estamos. Quando falamos, quanto mais claros formos a respeito do que desejamos obter como retorno, mais provável será que o consigamos. Uma vez que a mensagem que enviamos nem sempre é a mesma que a recebida, precisamos aprender como descobrir se nossa mensagem foi ouvida com precisão. Especialmente ao nos expressarmos para um grupo, precisamos ser claros quanto à natureza da resposta que desejamos obter. Caso contrário, poderemos estar iniciando conversas improdutivas que desperdiçam um tempo considerável do grupo. Pedidos são percebidos como exigências quando os ouvintes acreditam que serão culpados ou punidos se não os atenderem. Podemos ajudar os outros a confiar em que estamos fazendo um pedido, e não uma exigência, se indicarmos nosso desejo de que eles nos atendam somente se puderem fazê-lo de livre vontade. O objetivo da CNV não é mudar as pessoas e seu comportamento para conseguir o que queremos, mas sim, estabelecer relacionamentos baseados em honestidade e empatia, que acabarão atendendo às necessidades de todos. A CNV em ação expressando receios a respeito do hábito de fumar do melhor amigo Zeca, e Luiz têm sido os melhores amigos um do outro por mais de 30 anos. Zeca, um não fumante, já fez tudo o que podia ao longo desses anos para convencer Luiz a largar o hábito de fumar 2 maços por dia. Um dia, percebendo que durante o último ano a tosse intermitente do amigo vem piorando, Zeca acaba explodindo com toda a energia e a vitalidade que estiveram escondidas em sua raiva e seu medo sem poderem ser expressas. Luiz, sei que já falamos sobre isso uma dúzia de vezes, mas escute. Zeca, estou com medo de que seus malditos cigarros acabem matando você. Você é meu melhor amigo, e quero que você fique vivo pelo máximo de tempo possível. Por favor, não pense que o estou julgando, não estou. Estou apenas realmente preocupado. No passado, quando Zeca tentará fazê-lo. Parar Luiz. Frequentemente acusar a Zeca de estar julgando Luiz. Não, sei que você está preocupado. Somos amigos há muito tempo. Zeca, fazendo um pedido, você gostaria de parar? Luiz, bem que eu queria. Ouvindo sentimentos e necessidades que impedem que Luiz. Zeca concorde em atender ao pedido. Você está com medo de tentar porque não quer fracassar? Luiz. Você sabe quantas vezes antes eu já tentei. Conheço gente que me despreza porque não consigo parar. Adivinhando o que Luiz gostaria de pedir, eu não desprezo você. Zeca, se você tentasse e falhasse de novo, eu ainda assim não faria. Eu só gostaria que você tentasse. Luiz. Obrigado. Mas você não é o único. É todo mundo. Posso ver nos olhos deles, eles acham que sou um fracasso. Demonstrando empatia com o sentimento de Luiz é demais ter. Zeca de se preocupar com o que os outros podem pensar, quando parar de fumar já é difícil bastante. Luiz. Eu realmente odeio a ideia de que possa ser um viciado, que tem alguma coisa que não posso controlar. Zeca encara Luiz, a cabeça balança afirmativamente. O interesse e a atenção de Zeca aos sentimentos e necessidades mais profundos do amigo se revelam através de seus olhos e do silêncio que se segue. Luiz. Quero dizer, eu nem gosto mais de fumar. Você se sente um par e se fuma em público. É embaraçoso. Continuando a demonstrar empatia, parece. Zeca. Que você realmente gostaria de parar, mas está com medo de não conseguir, e do que isso faria a sua autoimagem e autoconfiança. Luiz. Sim, acho que é isso. Sabe, acho que nunca falei sobre isso antes. Geralmente, quando as pessoas me dizem para parar de fumar, eu simplesmente as mando para aquele lugar. Gostaria de parar, mas não quero toda essa pressão das pessoas. Zeca. Não quero pressionar você. Não sei se eu poderia aliviar seu medo de não conseguir, mas certamente gostaria de apoiá-lo de todas as formas que puder. Isto é, se você quiser. Luiz. Sim, eu quero. Estou realmente comovido com sua preocupação e disposição de ajudar. Mas, suponha que eu ainda não esteja pronto para tentar. Também está tudo bem para você? É claro, Luiz. Vou continuar gostando de você do mesmo jeito. Só que quero gostar de você por mais. Zeca. Tempo. Já que o pedido de Zeca era verdadeiramente um pedido, e não uma exigência, ele mantém seu compromisso para com a qualidade do relacionamento, independentemente da resposta de Luiz. Ele expressa essa consciência e o respeito pela necessidade de autonomia de Luiz através das palavras vou continuar gostando de você do mesmo jeito, enquanto expressa sua própria necessidade de gostar de você por mais tempo. Ponto. Luiz. Bem, então talvez eu tente de novo, mas não conte a mais ninguém, ok? Zeca. Claro, você decide quando estará pronto. Não mencionarei isso para ninguém. Exercício 4. Expressando pedidos. Para verificar se concordamos a respeito da clara expressão dos pedidos, circule um número em frente de qualquer uma das frases a seguir em que a pessoa esteja claramente solicitando que alguma ação específica seja feita. 1. Quero que você me compreenda. 2. Gostaria que você me dissesse uma coisa que eu fiz de que você gostou. 3. Gostaria que você sentisse mais confiança em si mesmo. 4. Quero que você pare de beber. 5. Gostaria que você me deixasse ser eu mesma. 6. Gostaria que você fosse honesto comigo a respeito da reunião de ontem. 7. Gostaria que você dirigisse dentro do limite de velocidade. 8. Gostaria de conhecer melhor você. 9. Gostaria que você demonstrasse respeito por minha privacidade. 10. Gostaria que você preparasse o jantar mais vezes. Aqui estão minhas respostas para o exercício 4. Se você circulou esse número, discordamos. Para
mim, a palavra compreenda não expressa claramente uma ação específica que está sendo solicitada. Em vez disso, a pessoa poderia ter dito: quero que você repita para mim o que você me ouviu dizer. 2. Se você circulou esse número, concordamos em que a frase expressa claramente o que a pessoa está pedindo. 3. Se você circulou esse número, discordamos. Para mim, a expressão sentir mais confiança não expressa claramente uma ação específica que está sendo solicitada. A pessoa poderia ter dito: gostaria que você fizesse um treinamento em pensamento afirmativo, que acredito que aumentaria sua autoconfiança. 4. Se você circulou esse número, discordamos. Para mim, a expressão parar de beber não expressa claramente o que a pessoa quer, e sim o que ela não quer. Ela poderia ter dito: quero que você me diga quais de suas necessidades a bebida satisfaz e que conversemos sobre outras maneiras de satisfazer essas necessidades. 5. Se você fez um círculo em volta desse número, não concordamos. Para mim, a expressão me deixar ser eu mesma não expressa claramente uma ação específica que está sendo solicitada. A pessoa poderia ter dito: quero que você me diga que não vai abandonar nosso relacionamento, mesmo que eu faça algumas coisas de que você não goste. 6. Se você fez um círculo ao redor desse número, discordamos. Para mim, a expressão ser honesto comigo não expressa claramente uma ação específica que está sendo solicitada. A pessoa poderia ter dito: quero que você me diga como se sente a respeito do que eu fiz e o que gostaria que eu tivesse feito de modo diferente. 7. Se você fez um círculo em volta desse número, concordamos que a frase expressa claramente o que a pessoa está pedindo. 8. Se você fez um círculo ao redor desse número, não concordamos. Para mim, essa frase não expressa claramente uma ação específica que está sendo solicitada. A pessoa poderia ter dito: gostaria que você me dissesse se estaria disposto a se encontrar comigo para almoçar uma vez por semana. 9. Se você fez um círculo ao redor desse número, discordamos. Para mim, a expressão demonstrar respeito por minha privacidade não expressa claramente uma ação específica que está sendo solicitada. A pessoa poderia ter dito: gostaria que você concordasse em bater na porta antes de entrar em meu escritório. 10. Se você fez um círculo ao redor desse número, não estamos de acordo. Para mim, a expressão mais vezes não expressa claramente uma ação específica que está sendo solicitada. A pessoa poderia ter dito: gostaria que você preparasse o jantar toda segunda-feira à noite. 7. Receber com empatia. As duas partes da CNV. Finito? Foi rápido, hein? Até que foi rápido, hein? Eu falei que esse livro é muito rápido, por causa das páginas ser mais curtas e diferentes. E aí, amados, considerações finais. Quem está aqui conosco? Léo. Olha, Bibi. Quem que é Bibi Ramos? Será que ela é parente da Heloísa Ramos? Bibi faz tempinho que entrou. O Léo caiu e voltou. A hora que você falou com ele, o Léo não estava aqui. A Eliane não ficou, né? Deixa eu sair. E é a primeira vez que a Bibi está conosco, Bibi? Fala, Lã. Bom dia. Tudo bem, Bibi? Bibi, eu lembro do... Sou Isabel, não, sou Isabel Ramos. Bibi, eu lembro do Papaléguas. Bibi! Com carinho, Bibi, Isabel. Nome de rainha, hein? Rainha Isabel. Muito bem, Santa Isabel. Minha filha mudou o nome por conta da minha... Minha filha mudou o nome da conta. Tá bom. Faz parte. Muito bom, amados. Alguma consideração final? Fale aí para mim. Considerações finais? Fala, Leonardo. Eu caí, então perdi algumas coisas. Só Machucou? Machucou? consegui Não? levantar. Tá bem? O Luiz Marcelo mandou um recado para você, só que você não estava na sala, no horário, ele não percebeu. Pode falar. Ricardo. Você é Eu nem brasileiro. lembro mais. Você falou lá atrás sobre a comunicação com os filhos. Vai ter que escutar a gravação agora, Leonardo. Eu vi no começo, depois você falou outra coisa? Olha, segundo a Luzia Solange, sim, mas eu não... É coisa que eu já não lembro mais, é muita coisa. Tá. Não lembro Então, mesmo. Eu acho que foi de afinar, de perguntar. Mas escuta lá, porque vale a pena. Depois pega a gravação, vai passando assim, ó, e a hora que eu aparecer, você para. Foi a única vez que eu apareci. Quando a Luzia Solange só está no grupo, você vai na gravação e vai até onde eu falei, tá? sim. Eu
nem sempre eu consigo acompanhar, que é muito rápido, aí eu anoto algumas coisas. Tem que ir acostumando o ouvido. É importante ir acostumando o ouvido. Tá. Para nós já é normal, né, Sol? E no começo era incômodo, né? Para mim é normal há muito tempo, porque eu escuto há muito tempo tudo. Eu já meto na velocidade 2, todos os vídeos. Aí se fica muito rápido, eu volto para 1,5, ou escuto 1 minuto ali, aí baixo para 1,75. Redimir o tempo. E É que às aqui, vezes não se apegar muito a detalhe, né? Porque às vezes tem uns detalhes que... então, porque é outro tipo de leitura, uma leitura para introjetar, não é para estudar. E a gente fica no cabeção, querendo entender cada coisa, para. Não, é ler e respirar aquilo. Comunicação não violenta, a gente já está entendendo qual é a base da história, entendeu? Senão a gente fica nessa obesidade de querer estudar e não bota em prática, entendeu? Aqui não permite que se faça isso, entendeu? É bom saber, porque às vezes aí eu fico querendo destrinchar a coisa, eu já vem uma frustração que eu não quero, aí eu já mando embora. E a maioria faz isso, porque está acostumado com outro padrão. Mas o que acontece? Está acostumado com aquele padrão e não faz aquele padrão também. Que aí fica procrastinando. Tem que parar para estudar, para ler. Aí não lê. Não faz nenhum nem outro, entendeu? É uma doideira. Isso. Verdade. Tá bom. Alguma coisa a mais, meu povo? Tá com som? Tá. Não, só para colocar que o livro está destrinchando o que você colocou no começo da sua fala, que tem muito a ver com a gente, né? A gente não consegue desenvolver a comunicação não violenta se a gente não tiver consciência de como a gente recebe, né? De como a gente digere essa comunicação, porque a violência existe e é como a gente reage a isso que importa. Tanto emocional quanto mental. Como a gente recebe isso mentalmente, a gente está escutando bem, você não precisa falar mais alto, não. Você pode falar bem tranquilamente, que a gente está escutando bem, tá? Então, como a gente recebe intelectualmente aquilo e como bate emocionalmente. Isso é muito importante. Mas aí ele fala sobre, nesse primeiro momento, estava falando, primeiro, entender as necessidades, né? E, no caso, quando for fazer um pedido, fazer de uma forma positiva, né? Quando eu conseguir acompanhar. Não impositiva. Não impositiva. E aí precisa entender se o outro está entendendo isso também, porque às vezes você está fazendo isso e o outro está entendendo em positivo. Pelo modo operante dele. Foi o exemplo que eu dei da Solange. Todo pedido que eu tenho para ela, ela tem a necessidade de eu colocar por favor e por gentileza. Já a Elaine não precisa disso. Eu detectei na comunicação, nem ela sabia. Foi isso que eu falei na minha fala anterior. E todo pedido que eu faço para ela, eu boto, por gentileza, por favor. E se ela tivesse que escutar, pelo amor de Deus, eu vou estar... Pelo amor de Deus, por tudo que é mais sagrado, você poderia fazer. Tudo bem. É a necessidade dela. Como se afina essa linguagem. O inverso é verdadeiro. Eu olhar e falar, por que eu tenho essa necessidade? Isso tem a ver com princípios, isso tem a ver com uma... O que tem a ver? Às vezes é por princípios na história. Agora, a inteligência emocional, ela vai se dar no lugar em que você recebe a comunicação do outro e, ao receber a comunicação do outro, você também entende qual é a comunicação dele, você não exige a sua.
Você passa também a entender a comunicação do outro, o que ele ou ela tá, que aquele ser está pretendendo com aquilo. Léo caiu de novo. Não. Tá. Fala aí, Queda. Quem caiu foi o Léo. Ele é a Ikeda. Você não é a Ikeda. Não, eu senta. tô aqui. Eu continuo aqui. O sinal está meio pipocando, mas eu tô aqui. Aí senta, mas não a Ikeda. Vai, o que você quer trazer mais? O que você quer falar mais, Joyce? Eu? Por que só eu que falo aqui? O Léo também falou, Luiz. Elaine, o que você quer falar, Elaine? Eu não quero falar nada. Tá bom. Já que ninguém fala mais nada, então queira. Tá bom. Obrigado, gente. Eu vou precisar ter um treinamento agora. Aí depois quero falar contigo, Luiz, que ontem eu não consegui. Se tiver um tempinho, tá bom? Tá bom. Vai ser difícil, mas a gente vai achar. É o quê? Vai ser difícil com tudo que nós estamos aí para fazer, mas a gente vai achar. A gente acha um tempo. É melhor trocar por mensagem, grava. Tá bom. Eu te respondo a hora que dá um tempinho, tá? Tá bom. Tem gravação do de ontem? Vai subir. O Luiz Solange vai subir lá. Tá bom. Bom? Valeu, gente. Obrigado, Solange. Um beijo com queijo. Eu vou ficar com a Sol e com a Elaine aqui um pouquinho mais, tá? Beijo. Obrigada.